Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas, da ponte pra cá. Eu sou o Rafael Damascena. Eu sou o Henrique Ferraz. E hoje nós vamos dar continuidade ao lore que tá ficando extremamente gigante desse clã que até hoje ninguém sabe pronunciar direito, nem mesmo a White Wolf, mas vamos chamar de Tismith. Sabe qual é o problema disso, Rafael? O problema disso é quando tu vai numa aula, tu tem um professor que é fenomenal, filosofal, e tu fica lá olhando, escutando o cara falar. E é o que? Quem é quem? Esse aí, esse tal de Roamadeu, Tico Roamadeu, Tico Amadeu, como é que é? Rock Balboa Amadeu, como é que é? Chega junto, ô professor. Te apresenta aí. Fala, galera. E aí, tudo bem? Aqui é o Tico Romadeu, é Tico mesmo, pode falar. É filho de infância. Salve aí pro pessoal do Vale. Vamos embora que hoje tá carregado. Hoje eu tô feliz, tô animado aqui. A gente tá falando já antes aqui no nosso aquecimento. Hoje tem coisa, hein? Tem coisa ruim pra falar, tem a pior parte da White Wolf, tem a melhor parte da White Wolf, mas lore é o que não falta. Obrigadão pelo convite. E não podemos esquecer, né, do nosso mal-humorado, que agora tem um Vale Pocket, onde ele desconta toda a sua frustração. O nosso querido Capadócio, Yuri. Precursor do ódio, mas tudo bem. Oi. Eu vou dizer que a gente tem que punir esse Capadócios, porque, cara, quem deixou a sala aberta pra ele Rafael. subir e fazer o pocket? Ô, Rafael. Cara, é transmissão pirata, tá ligado? ele pegou um sinal de rádio ali, montou uns fiozinhos e é isso aí. Tá É tipo ligação direta. É, ligação direta, exatamente. Mas eu tô aqui com esses dois babacas e esse gostoso do Ramadeu pra fazer. Eu tenho um pôster dele em cima da minha cama. Ô professor, vamos começar então, professor? Vamos começar então a terceira parte do lore, mas antes, uma palavra dos nossos comentários, né? Pois é. Bora lá então aos comentários. Como de costume, né, nós temos uma vastidão de comentários, que começa com o nosso tão conhecido comentarista, o tal de Xerox, que ele diz: ótimo episódio, principalmente com o blefe do século, aguardando os próximos episódios. Fala sobre o sacrifício. Ah, nossa crônica do sacrifício que tá no Vale RPG Cast. Exato, que quem não escutou ainda, é uma nova campanha, tá? Que tá no nosso... Que é uma nova campanha que nós estamos agora. Só que desta vez, ao invés do Rafael narrando, é o Yuri. O Yuri Capadócio que tá narrando sobre a ótica do V5. A gente tá falando sobre as Tramite Cavings, as coisas políticas que rolaram pros lados na Camarilla, na quinta edição. E é uma crônica especial feita pra isso. E a gente tá jogando aqui com um grupo de desafios liderados pelo Rafael, que tá jogando de ministro. Olha que negócio surpreendente. Eu fiquei de mimimi, eu queria jogar pelo lado da Camarilla, não deixaram. Aí eu disse assim, se eu vou ser anarquista, então eu vou ser ministro, então. Vou jogar de setita na anarquia. Cara, eu nem fui convidado pra jogar essa campanha, então, Rafael, nem reclama. Você é um rapaz ocupado. Vamos continuar então com os comentários aqui. Dando sequência aos comentários, nós temos um comentário de um cara desconhecido, chamado Xerox. Porra! De novo? Caralho, Xerox, valeu aí. Ele diz ali, sério, caras, serião, PQP em negrito, sublinhado, em letras garrafais. Que episódio do Car, várias estrelinhas. Na boa. Os podcasts do Vale das Trevas já são maravilhosos. Valeu e obrigado aí, Xerox. Puxa saco. Mas neste episódio, vocês levantaram as coisas para o outro patamar. Alex e Lucas trouxeram questões profundas, me fazendo ficar pensativo a cada novo nível de humanidade.
que era discutido e gerando cada vez mais vontade de me aprofundar nessas questões enquanto a jogador. Enquanto isso, Henrique e Rafael tiveram ótimas sacadas e conduziram o episódio com maestria, mantendo sempre a discussão ativa. Então, deixo aqui meu agradecimento pelo ensino e incentivo para que tenha cada vez mais episódios com esses temas profundos. Valeu, galera. Obrigado. Esse aí foi o comentário do Xerox aí. Olha, mal sabe ele que eu tive que cortar 1 hora de conversa Caralho. do episódio. E ele ainda ficou com 1h40. Ele tinha 2h40. Fora o pré-gravação, né? Que a gente ficou um bom tempo conversando. Pois é. E depois também que acabamos de finalizar a gravação, a gente também ficou mais um bom tempo conversando sobre humanidade. Pra quem ainda não assistiu pra quem ainda não escutou esse episódio, eu recomendo muito, porque, cara, humanidade pra vampiro é... Bom, continuando aqui nos comentários, aqui, tá? Olá, pessoal, aqui é mais um Malkavian falando pela Rede da Loucura. Eita porra. Pois então, né? Gostaria de perguntar como implementar um horror pessoal em qualquer trilha da sabedoria. Tenho que parabenizar o trabalho de vocês, embora perceba que tiveram algum problema no microfone neste último episódio. Um abraço para o pessoal. Assinado Jordi, Steve, Malachaio, Esther e muito mais. Rapaz, Caminho do Conhecimento eu acho que merecia episódios próprios do Caminho do Conhecimento. A teoria... Total. Porque é um paradigma, pegando coisa de mago, paradigma muito diferente de humanidade, no termo que é muito mais uma filosofia de vida do que, de fato, você lembrar de que você era humano, né? Então... necessita um narrador um pouco mais experiente, né? Eu acho que também necessita de players mais experientes para conseguir fazer um horror pessoal bacana. Agora, uma das maneiras mais fáceis de você fazer pessoal é você botar uma situação onde o cara deveria demonstrar compaixão ou pena, ver se ele faz isso, porque se ele fizer isso, ele degenera, né? Ele cai. Não pode fazer isso no Caminho de Conhecimento. Só que o jogador vai ficar tipo, caraca, eu deveria uma coisa, só que o personagem não pode sentir. Eu acho que pra mim esse é o fundamental. Se você pensar bem, eu acho que cada linha da sabedoria ali e tal, né, ela tem uma pegadinha pro narrador. Se o narrador ele parar e ler com atenção, ele vai perceber que existe algum ponto que ele pode explorar muito. Ela foi escrita especificamente pra isso. Daquelas 9 ali, né, hierarquia dos pecados, uma delas ali, ela é uma pegadinha. Vou dar um exemplo, por exemplo, da trilha das revelações malignas. Como é que você pega um baile? Como é que você vai colocar horror pessoal no jogo de um baile? Você percebeu que a trilha das revelações malignas fala assim, você não pode fazer alguma coisa pelo seu bel prazer, você tem que fazer alguma coisa sempre você tá servindo uma entidade. Você tem que sempre servir as entidades. E você não pode falhar em ajudar os outros servos a servir essas entidades. E no minuto que isso te fere, e no minuto que isso te fere, ou fere alguém que você se importa, e se você é uma pessoa que não se importa com absolutamente ninguém, a não ser uma pessoa, e se aquela pessoa em específico, ela tá nos planos de algum outro servo da trilha das revelações malignas, e você não pode parar. Você tem que olhar onde é que tá a pegadinha, encontrar essa pegadinha, é muito específico. A humanidade é muito fácil, é muito genérico. Aqui o narrador tem que ler pra caramba, olhar cada um desses pontos, achar o ponto que ele quer explorar, e aí ele tem que criar toda uma situação. Ela não é por acaso, não é, vamos começar aqui a jogar, e aí durante o jogo eu penso sobre isso. Não, tem que ser especificamente pra ferrar o jogador nesse ponto. Concordo. Sabota mesmo, vai na voadora. É exatamente isso. Eu até volto um passo atrás, né? O que levou no caso o personagem a querer abandonar o código de conduta que ele já tinha pra seguir outro, as consequências disso, né? E o fato que, por mais que somos nós que estamos jogando, né? Vai ainda ter alguns pitacos de comportamento humano, mas no momento que o cara troca de humanidade pra trilha, ele passa a ser totalmente inumano, vamos dizer assim. Efetivamente ele tem um nível de humanidade 3 ilusório, ele não tem mais humanidade, acabou, já era. Ele vai estar preso a um novo tipo de código, de conduta, que é o que vai impedir da besta tomar o controle do corpo dele.
Então, tem todo um viés psicológico ali do porquê que isso tá acontecendo com aquele personagem, quais foram os motivos e por que ele quer seguir aquela trilha. Por que agora ele acredita naquilo? Por que ele começou a seguir aqueles passos e acreditar naquilo? Pra nós é legal, às vezes só ele trocar na ficha, te dá um pouco mais de liberdade pra fazer algumas coisinhas legal, mas dentro do comportamento ali, dentro do lore, dentro do jogo, o que acontece com aquele personagem ele passa até por algumas transformações físicas simples, né? Ele vai ficar extremamente mais pálido, ele vai ficar com os olhos de guaxinim, ele vai mudar totalmente. Ele muda totalmente. Ele se torna um adepto de uma religião sombria ali, negra e tal, mas é uma religião. Você precisa olhar a trilha com uma ótica de isso daqui é um culto bizarro, um culto desumano, mas é um culto, é tipo um negócio pesado mesmo, assim, não é tipo, eu tô aqui e contanto que eu não pratique aqueles pontos ali que estão na ética, eu tô tudo bem. Tá tudo bem, assim, não é isso, cara, é uma religião, você precisa praticar aquilo o tempo inteiro, senão a besta se aproveita de você. Só dando um exemplo da minha trilha, por exemplo, a Trilha dos Ossos, em nenhum momento da trilha, a galera fala, você é um psicopata, tá ligado? Você é azul. Você tá estudando o fenômeno da morte, então assim, você fazer qualquer coisa, por exemplo, tu salvar um ser humano que tá sangrando até a morte, ou você tentar impedir, mas não salvar, já é uma coisa que te tira da trilha, porque você tem que estudar esse momento, você não pode tentar socorrer o cara. Da mesma forma que você não pode ir matando o ser humano pra ver o que acontece. Não é isso, porque isso é você manipular o experimento. Né? Você tem que ver na situação real, tá ligado? Então, assim, é complicado isso. Você tem que ler muito pra conseguir interpretar caminho de conhecimento. Nós vamos fazer um episódio especial sobre isso e o Roma deve estar com a gente, com certeza. Não só isso. Obrigado pelo convite. Só dando um spoiler aqui pra galera, esse episódio, né, dos caminhos... Hoje é o dia dos spoilers, hein? Hoje é o dia dos spoilers. Sobre este episódio em específico, tal como Humanidade, nós também vamos ter episódios focados em fúria, glamour, paradoxo, força de vontade, fé, cada qual com algum respectivo profissional da área. Por exemplo, no da Fúria, nós vamos trazer psicólogos e, quem sabe, até psiquiatras para tentar desvendar, destrinchar mais Fúria. E também teremos o próximo episódio, nesta linha que a gente está fazendo, vai ser perturbações. E vamos trazer um psicólogo para poder falar a respeito disso. Pois é, e a gente não pode esquecer a gente não pode esquecer do mais importante de todos dessa linha que a gente vai realizar, que é por que Tremere não é clã? Ah, meu Deus. Não e detalhe, tá? Só respondendo aqui ao chat, para você que está escutando a nós nesse exato momento, nós abrimos a gravação para quem quiser acompanhar em tempo real. E se tu quiser fazer alguma pergunta pelo chat, sinta-se à vontade. Respondendo alguma pergunta do chat, sim, a gente vai trazer um cara que ele era teólogo e era... Como é que é o nome da palavra? Exorcista? É o que eu não sou. Ele era também exorcista. Ele era teólogo e exorcista. Legal. Vamos trazer alguém que pensa de campo. Alguém que tirou o demônio do corpo dos outros. Não os demônios do RPG. Não, óbvio, não. Esses... Tudo infernalista. Esses ele não tem lore pra isso. Hashtag é tudo infernalista. É tudo infernalista. Mas seguindo então as outras perguntas, aos outros comentários, né? Bom, nós temos aqui o comentário do Igor Gonçalves. Quase não escuto nenhum podcast. Por pura preguiça. Este ano vocês me fizeram mudar. Escutei tanto que já me sinto um velho amigo de vocês. Hahaha. Abraços. Ô, Igor, obrigado. Atravessa a ponte aí, meu velho. Vem tomar um chá, vem tomar um vinho. Falar com a gente. Que a capota é nessa. Não. Não estamos ouvindo, não. Não estamos ouvindo, não. Eu tomo vinho que é furado. Bom, a não ser que ele seja servido fora da Capela Tremere, aí tá de boa. É verdade. Seguindo aqui os comentários, né? Nós temos um comentário de alguém novo. O comentário é do Xerox. Ótimo episódio. Meu, a gente vai ter que fazer uma camisa do Vale e dar de Natal pra ele. Cara. Faz uma camisa assim, vamos Xerox. A camisa do Vale, escrito atrás, nós amamos o Xerox. Não tem que dar uma camisa pra esse cara. Ele faz comentário em todos os episódios. Xerox, S2 pra ti. Coraçõezinhos. Cara, S2. Ótimo episódio, pessoal. Nada como desmistificar várias questões sobre Las Sombras. Continuem com o bom trabalho de vocês. Valeu. Tô falando do Vale Pocket. Tô falando do Vale Pocket. Obrigado. Inclusive, eu e o Hércules fizemos uma extrema pesquisa pra conseguir
tentar emitir a ideologia política do Clã Sombra, porque a galera não entendia a droga da ideologia política do Clã Sombra, a galera fica falando, não, mas o La Sombra... Tipo, porque a gente sempre fala, La Sombra é um clã pragmático, eles não são fanáticos religiosos, tá ligado? E apesar deles usarem a religião, é muito mais uma coisa de custo-benefício do que uma coisa que eles acreditam mesmo, tá ligado? De ficar do lado vencedor. Exatamente. Então, por isso que a gente tentou o Sabá tá vencendo, eu lidero o Sabá. A igreja tá vencendo a Inquisição, eu lidero a Inquisição. Eu lidero a igreja. O Sabá sumiu. Eu sempre fui camarilla. Não sei o que vocês estão falando. Tipo... exatamente. Eu ajudei a fundar. Desde o abraço, eu era camarilla. Olha aqui minha camisa. Ele tira a camisa do Sabá e embaixo já tá a camisa. I love camarilla, sabe? Os antitribos nunca foram antitribo, galera. Eles sempre foram meus irmãos. Tem isso não. Coisa... Vocês nunca viram aquela frase? Aquele bagulho, vocês nunca viram aquela frase do antitribo que, na verdade, o Clã Sombra sempre foi esse que estava aqui na Camarilla? Exatamente. Mas, então, a gente só veio, a gente tá de férias. A gente tava de férias por aí. A gente tava aí andando, fazendo uma tour aí de 500 anos. Coisa... que Montano, meu chegado, né? Montano sempre, meu nossa, pai, cara. Nossa, e ó, a gente vem lá da Sicília, nossa, uns papos aí lá da Itália, vocês nem lembram. Montano me adora, a gente só não tem selfie com ele porque a gente não sai em fotografia, senão a gente Montano que inclusive tá no V5 e tá tocando terror na Camarilla, né? Hoje eu espero que a gente fale dos Tizimice, cara. Hoje eu espero que a gente chegue a falar dos Tizimice na Camarilla. Deixa comigo. Não. Eu vou tacar essa pedra. Isso não existe. Não existe. Deixa eu. Deixa. Deixa eu queimar meu filme. Vamos pro próximo comentário. Vamos finalizar os comentários aqui. Tá? Nós temos o último comentário que é do... Não é do Xerox. Ah, porra. Esse comentário é do Jack Nascimento. Ele fala: boa tarde, pessoal. Queria fazer uma pergunta para o Romadeu. Nas edições anteriores, o mundo das trevas em Vampiro era descrito como um, entre aspas, mundo de horror punk gótico. Fecha aspas. Agora, no V5, as imagens de ilustração dos personagens foram substituídas por, entre aspas, imagens de modelo desfilando em passarela. Fecha aspas, reticências. O que aconteceu, né? Ele queria saber a opinião do Romadeu sobre essa mudança. Se tu gostou ou se tu não gostou. E também, primeiramente, no entendimento, qual é a razão para que essa mudança estética tão brusca? Então vamos lá. Primeiramente, o mundo das trevas ele não é mais punk gótico. O Vampira Máscara ele não é mais punk gótico. Ele pode ser punk gótico, ele ainda tem essa veia punk gótica, mas ele se tornou um jogo de horror ali, de política e tal. Mas ele meio que deixou... assim, a ideologia não saiu disso. Mas a quinta edição, ela deixa bem claro que o punk gótico é um dos vários temas ali e tal. Ele não é o central mais. Apesar de a quinta edição, ironicamente, ser um dos jogos mais punk góticos que a White Wolf já fez. A estética do livro. A estética do livro é uma decisão direta de um cara chamado Jason Kroll, que é o cara cabeça da quinta edição de Vampira Máscara. Esse cara, ele vem da galera de live action. Então ele já jogava live action, ele ia lá na Europa jogar esses caras aí da Europa, e ele tinha essa estética em mente. Se você olhar o livro Leis da Noite, aquele livro pra live action da terceira edição de Vampira Máscara, já eram essas fotos, só que era tudo preto e branco, eles tinham dinheiro pra comprar, né? Um cara ali pra imprimir esse livro colorido. Verdade. Já era isso. Isso é verdade. Esse estilo dele foi quando ele foi contratado de verdade ali pela White Wolf. Ele sempre teve um pé dentro, ele escreveu um negocinho ou outro, mas contratado pela White Wolf, ele ainda não tinha sido. Ele foi pra Onyx Path, e na Onyx Path ele pegou... Qual que é o nome? É Vampiro à Máscara, Teatro da Mente e Vampiro à Máscara, mas não é exatamente Leis da Noite. Que é a versão V20 do live action. A versão V20 do live action, ela é o V5 que você conhece hoje. Aliás, tem um ponto... pode, claro. Não, só queria fazer um adendo que essa galera que acusa o V5, imagino que não deu porra nenhuma do sistema, porque quem começou com essa parada de usar modelo não foi o V5. Foi o V20. Se você pegar o BNS, como é que é o nome do BNS? Se você pegar o Lord of the Clans, Lord of the Bloodline, já tem um bando de fotos lá usando modelo. Então, assim... Não, e é a galera que escreve o livro. Vocês estão entendendo que essa é a galera que escreve o livro? Tipo, você abre o V20, a mina que é a Tremere, Tenaris, que tá aí, todas as comunidades e tal, que ela também cuida de uma parte ali também da mídia, da White Wolf. O cara lá, o The Frost, que era o cara que cuidava também do Storyteller's Vault.
ele é o Ventrue do livro. Tipo, essa galera da foto não é um cara ali que eles acharam na rua. Só que quando eles fizeram a parte de live action e quando o V20 vendeu bem, e eles falaram, a galera tá aceitando esse tipo de coisa e tá deixando a ilustração pra trás, eles tiveram um problema gigantesco com o V20. As ilustrações de clãs atrasaram, sempre tem atraso, e eles falaram, chega de ilustração, vamos colocar aqui nesse livro só foto, porque daí foto a gente tem controle editorial completo. Não fica atrasando, eu não fico falando aqui com um cara, um desenhista, sei lá, da Polônia, por exemplo, que são um dos melhores artistas que a gente já teve e tal, a gente não fica falando com um cara da Polônia, e aí ele atrasa, e aí não sei, e aí o dinheiro também corre. Você faz ali uma série de fotos e a gente usa as mesmas fotos, né, o mesmo ensaio fotográfico, para livros diferentes. O livro da Camarilla é exatamente do livro básico do V5, o livro da Camarilla tem 3 fotos a mais ali. É exatamente o mesmo photoshoot. Os caras salvam uma grana enorme. Os caras salvam uma grana enorme. O diretor de arte, que é o Green Ventures, ele faz um trabalho, cara. Eu comecei a ver as fotos de dizimice deles. Cara, não parece nem foto. Parece que o cara fez um desenho, tá ligado? Tipo assim, o cara botou, através de ilusão de ótica e de edição, 6 braços numa mulher. É fantástico, tá ligado? E é uma coisa barata. Sim, é muito mais barato que uma ilustração. E aí, pra finalizar, o que eu acho sobre isso? Eu não gosto dessa estética, eu entendo essa estética, eu entendo a linha de raciocínio deles. Então, pra explicar pra galera, isso vem de um ponto já. Vocês abriram o V5 e estão achando que era só isso. Não, isso daí tá acontecendo, essa mudança da White Wolf tá começando há mais ou menos 10 anos já, de que eles estão mudando pra fotos. Foi lentamente chegando até esse ponto. Mas eu não gosto. Eu gosto mesmo do Tim Brooke lá. Eu gosto de preto e branco, alto contraste, é minha paixão, assim. Aqueles desenhos da segunda edição. Eu devo afirmar, eu devo reconhecer que o estilo de preto e branco tinha seu charme. Assim, Mas assim, mesmo assim, você tem ainda bastante arte no livro do V5, porque a galera, eu acho que não passou despercebida disso, mas, por exemplo, o lobisomem do livro, ele não é uma foto. Ele é desenhado, saca? Tem desenhos muito bons no livro. Bom, de comentários é só isso. Então, mais alguém quer responder mais alguma coisa? Já quer terminar aí, Romadeu? Quer dar sequência? Não, vamos fundo, vamos pro lore aí. Eu só queria dar um oi primeiro. O Marajá tá aí no chat, né, do Alpha RPG. Abraço, Marajá. Paladino aí do PaladaCast também tá aí. O Geninho, que tá começando agora com o jogador de RPG também. Abraço. A Vi também, que tá sempre apoiando aí os nossos projetos. Só dá um salve aí pra galera, a galera do chat aí, todo mundo que tá aí. Hoje não é terça, mas tem uma galera do chat de terça aí comparecendo. Fico muito feliz de ver vocês aqui. E vamos, bora! Cheio de coisa pra falar. Então, Rafael, abre as portas aí e comece o lore. Então, vamos lá. Lore número 3 do Clutch Smith. E vai ter um 4. E vai ter um 4. Rezamos que não tem um 5. Por favor. Mas vai ter um 4. É que na real, é pra gente finalizar o lore agora neste episódio. Em 2 e no 3 ser regras, né? Exato, e no 4 ser o regras. Vamos ver. Não vai rolar. Reza. Não vai rolar. A gente vai falar de Nova Corre, York não, hoje, corre. então não vai rolar. Não, corre. Nova York a gente vai, tá lá. Vai. Não tá mais, olha. Vamos na maciota. Azira. Se tiver 5 e 6, vai ter 5 e 6. Quem mandou o White Wolf escrever tanto sobre um clã, né, cara? Não é culpa nossa. Os caras adoram o Smith fazer o quê? Mas vamos lá. Nós paramos exatamente no século XX. Então, no século XX, ali o clã Smith, nós temos um destaque bem interessante do século XX pro XIX, que era o Landolf II. Antes de eu falar desse cara, eu me lembrei de uma coisa. No último episódio, tu queria falar da linhagem dos Ruthven, né, Yuri? Se tu quiser falar, acho que agora... Não, eu não. Era o Romadeu que queria. O Romadeu queria. Eu sei que alguém queria falar da linhagem dos Ruthven. A gente pode ignorar, porque se a gente falar da linhagem dos Ruthven, a gente vai ficar aqui até amanhã. Antes da gente falar do Ludolf II, eu me lembro que alguém queria falar da linhagem dos Ruthven. Dos Lambach Ruthven. Fala não. Vai. Já sei, brincadeira. Era alguém que queria falar, não era eu. Era tu e o Capadócio que queriam falar. Não faz nada desses caras. Opa! Se vocês quiserem falar desses caras, vai firme. Putaria. Tem a Dani Ruthven lá, então. Basicamente, o Ruthven... Eu posso falar sobre isso depois, porque ele vai entrar daqui a pouco. O Ruthven, ele é o senhor dele, mas ele também tem um senhor que é Ruthven. Não fica claro, cada autor ali escolhe o que ele quer.
fica bem implícito depois com o lore que o Ruthven ele é cria do antediluviano. Mas em alguns pontos falam que na realidade existe toda uma linhagem dos Ruthven. Ele na realidade é cria de um Ruthven, tem uma mina que é uma Ruthven. Ela é importante para os novels ali de Dark Ages, o Marajá pode falar melhor sobre essa parte um dia, mas Danica basicamente... Ruthven? Né? Mas basicamente os caras... Exatamente. Mas basicamente é a parte do fruto de Kupala, como ele infecta o Ruthven, né, no começo também, como esse é o fruto, essa galera aí que tem o fruto que vai infectar o Dracian, que vai infectar a Sasha Vaiko. Ou seja, basicamente é uma galera ali que sempre tá dentro dos planos do antediluviano Tzimice. Só que tudo isso pode ser uma lenda. Pode ser que só exista um Ruthven, em teoria, que é o Lambak Ruthven, ponto final, e ele fica fingindo aí, ele fica com esses jogos de manipulação aí, porque ele é o maior cara do lore. Tem gente que acha que é isso. Tem gente que acha que ele é só um babaca. Você que escolhe. Tranquilo. A gente Então, tem o Lord Ruthven, depois a gente tem o Damek Ruthven, depois a gente tem o Lambak Ruthven, depois a gente tem a Danica Ruthven, depois... e todos eles param. Depois tem o Zezinho Ruthven, e aí vai. A gente deve falar do Lambak hoje, eu acho. Quando chegar em Nova York. A família toda dos Ruthven. Na real. Mas vamos voltar pro Landolf II. Por que eu dei essa pausa e voltei pro Landolf II? O Landolf II era um cara, tá? Era um Smith, que ele teve, vamos dizer assim, uma participação um pouco estranha dentro do clã. Porque quando ele foi abraçado, né? Teve aquela coisa toda. Ele era um cara muito importante lá no tempo mais antigo das trevas e tal. E depois, quando ele teve a criação do Sabá, etc e tal, ele foi o cara que não quis se juntar ao Sabá, não quis ficar com os caras da Transilvânia, e aí ele foi virar amiguinho dos Giovanni. Ele foi lá se esconder no meio dos Giovannis, cara. Então, no meio dos Giovannis ali, né, ali nos Cainitas, por ali, vamos dizer assim, teve contato com a Germânia, né, e é aí que começa, vamos dizer assim, a participação Tzimice para esse cenário lá pros lados da Germânia, que aí depois virou Alemanha, etc e tal, que é onde a gente tem o início da inclusão, né, da participação do clã em alguns eventos que vieram se tornar mais tarde, depois da Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, por isso que eu tô mencionando esse sem vergonha que é esse cara. Ele entrou pra algumas ordens também de esoterismo que tinham lá, né? Deixa eu pegar o nome aí. É bem estranho. Tully, né? A Sociedade Tully. Antes ela era o Walter do Santo Graal, depois ela acabou... Eles incorporaram o símbolo da Swastika, a ordem deles, e depois isso aí acabou virando a Sociedade Tully. Tinha muito esoterismo no Terceiro Reich, né? Sim, caramba. E eles influenciam isso, né? A ideia do lore é tipo... Quando a ideia antissemita e toda a ideia do nazismo em si, ela não atraiu tanto os Tzimice quanto a parte mística. Mas quando a parte mística começou a ser associada a essas coisas, eles adoraram. Isso é a parte que... claro. Não, desculpa. Não, continua. Isso é a parte que agora vai ficar pesado, assim, a gente vai entrar numa parte aqui pesado, porque ela é muito mal escrita. Ela é aquela parte, assim, que, pelo amor de Deus, assim, não sei onde é que os atores tiraram algumas coisas que estão aqui, mas elas estão no lore. Uma das principais... parêntese, antes da gente entrar nessa parte pesada, porque eu já sei onde é que a gente tá indo aqui, é a parte que eu não quero entrar, mas tudo... eu posso falar um pouco da linhagem do Ludolf, o Rafael? Que a linhagem dele é importante. Pode. Então, porque o Ludolf, ele, na verdade, ele é um Mice extremamente peculiar dentro do clã, muito por causa da linhagem dele, né? Então, ele é neto de uma figura muito importante dentro do clã, que é o Dendemer. Eu acho que eu estou pronunciando o nome dele certo. Eu não sei. Mas a história do Dendemer é uma história muito foda, que eu não podia estar nesse cast. Qual que é a história dele? O Dendemer, ele era um filósofo, né? Um pesquisador, né? Durante a época, não sei quantos mil antes de Cristo. Eu acho que foi 8.000 antes de Cristo. Ele morava na África, no continente africano. O mais velho, né? O antediluviano Tzimice, tava dando banda lá pelo continente africano. Depois que ele saiu de Enoch, se eu não me engano. Depois que ele saiu de Enoch, ele virou aquela criatura depois que ele saiu de Enoch, ele vai pra... ele abraça uma galera, e aí, quando ele realmente sai de Enoch ali, ele consegue chegar na África. Pode continuar. Não, e aí... Vai nessa peregrinação até ele chegar na Transilvânia, né? Aí ele passa pela África e ele encontra esse rapaz aí, esse senhor, né? O Dendemer. Porque o mais velho é maluco, eu acho. Ele tenta fazer um experimento com o Dendemer, assim. E aí ele... Como é que eu posso dizer isso? Ele vira o Dendemer do avesso. Ele vira a parte externa do Dendemer pra dentro dele e a parte interna pra fora. Então ele fica pro corpo dele dentro, né? Fica olhando pra dentro do corpo dele. E aí o Aldo, com os órgãos pra fora, né? Exatamente, com os órgãos pra fora. E aí o mais velho faz aquela pergunta
o que você tá achando dessa visão? O Dendemé vira pra ele e fala, não me surpreende muito. Porque toda pessoa que é inteligente sabe olhar para dentro de si. E aí, cara, eu fico imaginando a cara do Aldous falando assim, eu só não vou te matar pela ousadia de tu me chamar de retardado mesmo. Esse cara tem garra. Ele abraçou o Dendemé. Basicamente. Ele É pede, tipo, ele pede uma- pro Yora que pro Lambak virar ele do avesso, né? Ele chega ali, ô, Exatamente. exato. Aliás, Que virei de uma aí, vez. aí entra um ponto que é muito legal, porque é a Yorak. Essa é a parte que fala que o Yorak, na realidade, é mulher, né? Eu não sei se vocês perceberam, vocês pescaram esse ponto. Porque quem escreveu essa parte, se você entender, então, assim, quem tá contando a história do clã Tizimi são várias pessoas, vários pontos de vista. Esse ponto de vista, pra mim, a informação mais importante é a primeira linha de todas, que é a Molly A. A Molly 8, número 8, ela é uma personagem do Montreal by Night, que ela é foda, assim, tipo, quando você olha aquele nome ali, você surta, porque ela é de uma PEC de Montreal que é muito louca, e ela tem toda uma parte de magia, de condunismo, ela tem necromancia na ficha, cara. E ela tá contando pra gente a história da linhagem dos Tizimice africanos que sempre tiveram um pé na necromancia. Então você vê que, ó, você tá falando agora do senhor, né, do Land lá. Ele é um cara que tinha necromancia, tem o pacto com os Giovanni, daqui a pouco do Land. Você começa a ver ali os paralelos que eles estão fazendo. E é uma galera que é Kondum / necromante. E ela que conta essa parte aí. E ela fala que realmente é a Iora que vira ele do avesso e tal. Aí o Dendemé, né, ele... Assim, é engraçado que a atitude do Aldous velho com relação ao Dendemé é meio que foda-se, né? Tipo, ele abraça o Dendemé e ele vai embora. Ele deixa o Dendemé lá. Gostei do que tu falou, vou te abraçar. Aí o cara é legal, e agora o que eu ganho com isso? Nada, eu tô indo embora. Nada, exato. Agora eu vou embora. Mas aí vem uma parte muito legal da história dos vampiros como um todo, que talvez isso explique a origem do label dos Nargloppers, que tem um descendente em comum com os Tizimice, né? Os Tizimice. Eles têm memória antediluviano. Talvez o Dendemé seja o responsável por conta disso. Porque o Dendemé não foi introduzido ao clã, ou à tribo. Eles deixaram ele ali pra ele se virar sozinho, né? Então talvez ele seja o precursor desse legado. Aí, continuando aqui bem rapidinho, e o Dendemé abraçou uma senhorita chamada Sycorax. Era conhecida bruxa, mais ou menos, quando era mortal, né? Aparentemente teve uma aptidão pra aprender coldunismo, eu acho. E aí, qual que é a parada? O Dendemé, e como era muito velho, entrou em torpor, e a Sycorax meio que teve a obrigação de cuidar do domínio dele, né? Ela começou a escolher povos ali pra serem os vassalos dela, né? E ela tem uma história interessante do Bar, que são magos, se eu não me engano, né? Eles eram despertos. Eles fizeram um gato e sapato com nessa época, porque eles consideravam eles seguidores de Kang. Kang, eu acho que é um dos filhos de Adão. Eu não me engano, tem uma mitologia por trás disso. É que os Yorubá, eles eram nômades, né? E É. aí, quando eles chegam na cidade, eles já tinham vivido os ancestrais dele no Egito, né? Nas terras egípcias. Uhum. E eles sabiam de toda a confusão que os Cainitas tinham feito lá no Egito, lá, os Setitas, no caso, né? Provavelmente. Então, quando eles chegaram ali e viram que a Sycorax queria reinar sobre aquelas culturas que tinha ali na volta como rainha, eles chegaram e disseram, não, peraí, tu não. Tu é vampiro, a gente já viu o que tu andou fazendo lá no Egito, lá, essa tua raça aí, aqui tu não vai mandar. E aí que começou o conflito. Eles se referiam à guerra entre os seguidores de Satyrs Garou, né? Isso. No caso, as culturas que tinham lá, né, elas acreditavam em um deus único, que era o Olodumaré, e os servos deles, que eram os orixás, né? Então, por causa que o rei Odudua, que acreditava nisso, e não reconhecia ela como uma rainha, uma mensageira, como nada, meio que apoiou os Yorubá nessa investida contra o domínio dela. Porque ela era uma feiticeira, Sycorax, né? Então todos aqueles feiticeiros que ela trouxe pro clã... Coldônica. Isso, todos aqueles feiticeiros que ela abraçou e trouxe pro clã, ele chamava de Egum. E Egum, lá na África, não sei se é em todas as linguagens, é como se fosse uma penada, um espírito desencarnado, sabe? Coisa ruim. Sim, exatamente. Seria uma abominação, né? Isso. Mas uma coisa que
que ferra os Yorubá fortemente nessa briga que eles estavam tendo com a Sycorax foi o Homem Branco, né? O Homem Branco Sim. começou a adentrar. Isso já muito tempo depois que tá rolando essa guerra. Essa guerra durou milênios, eu acho. Dela com o povo Yorubá. Por volta do século XVI, XVII, o Homem Branco começa a entrar na África, né? Apesar de não conseguir adentrar totalmente. E corpo de escravos. Então os Yorubá começam a perder muita gente por conta dos conflitos decorrentes do negreiro. Uma coisa bem interessante. E aí, eventualmente... Esse é o paralelo da história. Desculpa interromper. Isso daí são os portugueses, né? O livro até realmente fala. É legal você ler essa parte, sim. Os portugueses chegaram na África, ali tem uma disputa ali. Você tem os Yorubá, que na realidade é toda a religião, né, de descendência africana. É exatamente a religião africana, né, dos orixás. E você tem eles ali... de repente sendo dizimados pelos portugueses, sendo sequestrados e depois escravizados, mais de 1.300.000 deles o livro cita, e você vê como eles perdem a força, e aí é nesse momento que os Tizimice falam, opa, agora dá. Nesse momento a gente tem que considerar que os Tizimice já era um legado, já estavam instalados na... Tem os Tizimice lá, né? E aí tinha os Yorubás guerreiros, que se chamavam de Ajogun Yorubá, que eram os caras que estavam na frente dessa guerra aí, né? E aí quando os portugueses chegaram ali, meio que desequilibraram a balança a favor de deixar no caso, o povo Yorubá e aquelas culturas mais enfraquecidas, foi quando os Tizimice disseram assim, não, agora tá numa hora boa de, né, contra-atacar. Só que, nesse meio tempo aí, o Dedemé acordou, né? Ele tava em torpor. Exato. E aí Trax acordou, Dedemé. Isso, Sycorax acordou o Dedemé. A Sycorax consegue acordar o Dedemé pra atacar o terror. Isso, e mesmo assim não foi suficiente. Eles entraram Sim. numa batalha lá, e aí o Dedemé disse assim, eu tô cansado de lutar, vou ir pra outra terra, tá ligado? Vou pro Quênia, nada a ver, né? Que é legal também é que além da Sycorax ser uma exímia feiticeira, ela era uma exímia política. Ela tinha vários tratados de não agressão com vampiros brancos, né? Com vampiros dos legados Leibon e com vampiros estrangeiros, né? Então, mas infelizmente ela acabou sendo morta por conta do senhor dela fazer essa cagada, né? O cara deixou a coitada ali e foi dar banda no Canyon, eu acho. Não, ela foi destruída, né? Ela foi destruída por conta disso. Ela ficou lá numa dessas frentes de batalha, ela acabou sendo destruída e aí o Dedemé resolve ir embora mesmo. E por que a gente abriu esse... Porque a Sycorax é teorizada como sendo a senhora do Ludolf II. Possivelmente foi ela que abraçou ele. E isso tem muito a ver com a história do Ludolf II, porque, como alguém falou, acho que foi o Rô que falou, ele não se uniu ao Sabá, e ele também não se uniu a... Foi você, Rafael, desculpa aí. Foi o Rafael que falou, e ele também ao Pacto de Orodeia, se eu não me engano. Ele ficou independente, e ele age como entre os Tizimice da África e os Tizimice da Europa. Então foram um dos poucos clãs que têm comunicação com a contraparte deles dentro da África, né? Por conta do Ludolf II, por isso a importância dele. Pode continuar. Eles aproveitou do tratado, né? Que os Tizimice, que o Giovanni assinaram com as seitas, né? E aí, como ele era aliado deles, aí meio tipo assim, beleza, Camarilla não pode me tocar essa banana bem não, porque a gente tem um tratado aqui, né? Que é a promessa, acho que é. Então a gente tem aqui esse tratadinho. A promessa de 1528, você diz. Isso, essa mesmo. E aí, então, por causa dessa promessa, e ele era ali amiguinho do Giovanni, aceitos meio que não podiam fazer nada com ele podia transitar livremente. Outra coisa interessante que também é boa falar do Dedemé é que ele sofreu algumas mutações, né? Ele foi bem feio o negócio. Ele tinha muita sede quando pós-abraço, e só o sangue não era o suficiente pra ele, então ele começou a se alimentar também da carne das canibalismo total. Que é uma coisa parecida com o que rolou com o senhor dele, né? O próprio mais velho tinha isso. Exatamente. Meio que essa vontade de devorar e etc. Baseado nisso, ele sofreu umas mutações, né? Diz que ele ficou meio com uma escama na cara. Ele ficou sem olhos, se eu não me engano. Sumiu os olhos. A ideia é que ele vai se transformando num crocodilo, né? Isso. Ele virou quase que uma aranha crocodilo. É bem sinistro, né? Essa história dos répteis até fala que ele meio que talvez tem algum pacto com os Mocolé, tem alguma coisa com os Mocolé que a gente não entendeu, talvez seja os Mocolé que colocaram alguma maldição neles, isso não fica muito bem claro. Mas eles tentam fazer essa ponte. É o crossover, a merda do crossover. Aquele crossover que não podia estar. Vai tacar um lobisomem. O que fica claro dentro deste mundo das trevas? Nada, fica claro que nada claro. Não existe nada.
Fica claro que o autor não leu direito o livro. Concordo. Isso é bem Gente, interessante, peraí. porque- Filho do Sol fazendo pacto com criatura da noite é de cair o cu da bunda. Não dá. Com certeza não fizeram pacto. Não leu, tem como. O que falta no lore Tzimice? Dinossauro. O cara enfia um dinossauro no lore. Parece um dinossauro Rex ali. Dinossauro. A gente já botou tanta coisa, mas a gente ainda não botou dinossauro. Vamos botar dinossauro. Tá com Vamos botar dinossauro, velho. É o que falta. Só falta- Coloca um Tzimice, tá só começando a falta ser celular um dinossauro. Aí o White Wolf vira e fala: não pode ter abominação, mas o pai deles não deixa. Aí no cara Barate me bota a porra de abominação, uma colé puta. E você vê como os caras tentam fazer a aparência física. A gente tava falando isso em off antes de começar a gravação, né? De Tzimice de ele começar a ser um monstro. Hoje a gente vai ver muito ancião que ele se transforma fisicamente quando a mentalidade dele começa a se alterar. Então esse cara aqui, ele começa já esquisito, mas aí a fome dele vai aumentando. E de repente ele vai começando a se tornar um crocodilo, né? Uma coisa ali, um réptil, uma criatura reptiliana. E você tem a cria dele, que ela é uma feiticeira, ela é uma bruxa, ela tá indo contra ali a galera dos orixás bacanas. Ela cria esse cara que tem ali um pé nos Giovanni, tem um pacto com os Giovanni, tá fazendo essa ponte, e que quando começa a ascensão do nazismo, ele fala, olha que bacana, vou ajudar, vou lá ver o que é, vou me interferir aí nesses caras. Olha que bizarro, esse lore aqui vai pra uns pontos assim, bem contraditórios. Dá umas voltas sinistras. Outra coisa que vocês falam de Bon Colé, que é interessante também tocar, é que o Denemé, quando ele tava lá no recém-Paz-Abraço, ele meio que ele construiu uma cidade, né? Ele queria fazer uma cidade grandona pra humilhar os egípcios e aqui minha cidade é melhor, que era a cidade de Camissa. E foi bem nesse momento que ele foi atingido pela fome e tal, e os planos dele acabou indo pela água abaixo, que ele acabou virando outra coisa. Então, ele conversava com os Mocolé, que dizem ser crocodilos gigantes, vamos deixar. Monstros como reptilianos. crocodilo. Vamos chamar de crocodilo gigante. Crocodilo gigante, É dinossauro. Dinossauro. Dinossauro barra crocodilo gigante. É um verdadeiro Jurassic Park. É um Jurassic Park. Ele é isso aí, ele tava virando velho, aquele do Jurassic Park. Ele tá querendo Jurassic É o Park. Godzilla, cara. Godzilla. É o Godzilla. Isso aí. E ele também conversou, meio que criou uns animais que serviam ali pra proteger a cidade, que também eram os Naglopers, que eram babuínos, eram macacos. Não, os Naglopers, eles eram tipo cegos, grandões. Não, babuínos. Babuínos não é macaco, sim. Macaco. Mas... Não, beleza. Não, eu tô confundindo. Vai lá. E você vai ver como ele faz esse paralelo do macaco que ele transforma, né? De fazer, olha, eu tenho um carniçal, porque Tzimice tem toda essa história de meu carniçal vai ser alguém melhor que um carniçal, um carniceiro. O meu carniceiro, ele tem esse negócio de macaco. Eu acho que hoje a gente vai falar ainda, né? Daquela mulher lá da Índia, que ela tem exatamente o mesmo tipo de carniçal. Duas culturas completamente diferentes, distantes. Vamos chegar lá. Mas peraí. Eu faço os paralelos, Mas esses carniçais boa. não são os Naglopers. Os Naglopers são vampiros mesmo. Pode ser. Não, os Naglopers é tipo a linhagem Leibon, né? São Leibons. Esses aí são carniçais macacos. Isso, carniçal macaco, exatamente. É isso aí. E depois Carniceiro, que teve todo esse problema, esses animais simplesmente foi cada um pra um lado, né? Eles se espalharam. Pois é, né, cara? Simplesmente foram embora. E diz que isso é numa época em que o Saara ainda tinha floresta. lama, era verde e tal, era exatamente Era uma floresta. Pra te ver como era. Eu queria fazer um paralelo aqui, que você percebe que o Den, o Matusalém que a gente tá falando sobre ele mexeu com o Egito, ele mexeu ali a cidade de Hamsa, ele foi lá mexer com os setitas, ele meio que tava tentando fazer um império que era melhor que os setitas, e não deu certo, né? No minuto que ele começa a mexer com esses caras, chega uma maldição esquisita, ele perde controle de si da sua besta, ele não consegue mais controlar a sua fome. Você vê que isso tem um paralelo muito legal com quem tá escrevendo esse texto, que é a Molly. A Molly, a senhora dela, ela tem uma história também bem parecida. É uma Tzimice do Montreal ali, Montreal by Night. Ela é uma Tzimice que começa a perceber a influência dos setitas no lugar, na realidade, os Serpentes da Luz. Ela percebe a influência deles, vai tentar mexer nos caras e dá uma merda, mas assim, é épica a merda que ela cria. Ela começa todo o problema de infernalismo de Montreal por tentar mexer com os setitas. Tava ali nos casos o demônio ela que acorda o sangue. Ela mexe com o sangue. E os sangres domina ela. Tipo, eu sei pra quem tá ouvindo agora o podcast aqui, não deve conhecer muito bem, provavelmente, essa parte. A gente pode falar sobre isso. Eu fico devendo mesmo um lore gigantesco sobre Montreal, mas percebe esse lema de, tentei mexer com esses caras e não deu certo.
e a cria dela tá falando essa história pra gente. Isso tem um paralelo ali muito legal que o livro faz. Eu só queria dizer uma coisa. Tudo isso pra gente chegar ao que os Yorubá um dia e começaram a ouvir aquela música. Lá vem o homem atrás de mim. O homem macaco. O homem macaco. O homem macaco. Boa. E, bom, a gente passou ali pelo a parte que a Sycorax foi destruída, e que aí o Dedemé vai lá pro Quênia e ele fica lá, por enquanto. Ele tá lá. Ele fica nessa parte do lore, ele tá lá no Quênia. Aí, então, Mas a cria dele... É destruído. Isso. É destruído, infelizmente, Sycorax. É destruído numa das guerras. Cria da cria, né? Isso, e a gente chega na caçaria, né? Sycorax era legal, cara. Não, pera, o Rafael, fala daquela parada do que aconteceu com o Dedemé depois que ele integrou. Parte legal. Deixa eu só ver se a gente pode falar disso. Podemos. Aí o que acontece? Podemos. É que essa parte é depois que ele começa os estudos lá com os... Segunda Guerra, depois pós-Segunda Guerra, né? Pera, tá falando negócio da bola? Isso, exatamente. Ah, tá. A gente fala disso depois. A gente tem que falar da primeira e só Segunda alegria, Guerra ainda. só alegria. Nossa, A gente fala primeiro da Segunda Guerra ainda. Não, ignora. Ninguém ouviu nada. A gente pode falar Spoiler alert, galera. O lore tem umas merda aqui. Um dinossauro não era suficiente. Vamos colocar aqui a origem. Não. Vamos botar aqui uma coisa bem legal chamada... Pula pra pior parte. Pula pro nazismo. Vamos falar de nazismo. Vamos pro nazismo. Nós podemos contar uma parte bem interessante aqui, que é vírus carniçal. Cara, isso falar aí, de cara, vírus eu achei... carniçal. Velho, isso aí é... Eu não sei se é fantástico ou se é bizarro, cara. Eu tô nessa dualidade, cara. Eu não sei, cara. Amigo, Henrique, você pode ficar tranquilo que a gente nunca mais vai ver vírus no Panzimis. Ou será que não? Não, mas é que tá, cara. Nessa parte aí da lore, cara, tem ali os membros de Zimice, eles dizem que conseguem separar a parte do mais velho do... Tipo, colocar a parte do mais velho. Eles conseguem, separar. A ideia deles era criar uma vacina quanto o mais velho. Essa que é a ideia. Exatamente. Mas calma, isso é um avanço. Gente, calma, a gente tá pulando. Calma. Vocês querem chegar no ponto que vocês querem chegar é que o nazismo começa a trabalhar com biotecnologia. E os Tizimice adoraram essa ideia. E no minuto que eles adoraram essa ideia, eles começaram a investir nos carniceiros deles. Primeiro, para os carniceiros deles serem criados com biotecnologia avançada e também... Como na guerra a gente vai começar a ter um medo ali de que talvez alguém vai criar algum tipo de vírus e tal, a White Wolf pega isso, eleva isso no máximo e fala que os Tizimice de fato chegaram a criar determinados vírus ali para infectar pessoas. Determinado ponto da Segunda Guerra Mundial, a gente já tá assim no auge do nazismo, os Tizimice começam a criar vírus para infectar vampiros. Essa pausa dramática que eu fiz... Foi a garrubra, né? E aí que isso dá uma merda federal, claro que dá, mas eles começam inclusive a pensar que talvez a gente consiga criar um vírus que só afete determinados clãs. Então imagina um vírus que só afete Ventru, sei lá. Cara, isso é devastador. Eles investem nessa área. E é aí que o lore começa a desandar. E assim, a partir de agora é ladeira abaixo. Fazendo um parênteses aqui, fazendo outro parênteses, na verdade. A gente tá prestes à Segunda Guerra Mundial, falando com o Rafa hoje. Certos temas do mundo real, a White Wolf não abordou de forma madura. Um desses temas foi a Segunda Guerra Mundial e fascismo, né? Então, a gente tem vários livros que abordam esse tema de uma forma extremamente caricata, infantil e sem respeito para as vidas perdidas durante esse conflito horrível que rolou. Então, assim, não é que a gente tá defendendo isso, tá? Por conta da lore, com a gente, os caras realmente escreveram isso, tá? Então, Ô, Yuri, os crias de Fenris estão aí pra isso, né? Cala essa boca! Não é a lore do Cria de Fenris. Nada de lobisomem nazista, para. Vamos voltar pulando, então. Que a gente já chega nessa parte. O vírus, só um adendo sobre esse vírus, eles também estavam querendo fazer com que esse vírus se espalhasse nos humanos, ter seus carniçais infectar humanos para se tornar carniçais dos Tizimices. Resident Evil. Resident Evil. Total. Mais ou menos isso. Resident Evil. Eu tenho e piora, né? Ia ser, que a gente nunca entendeu a pegada do Resident Evil. Tinha o T-Vírus, né? Era Tizimice vírus. A gente que nunca entendeu. Era o Tizimice. Nossa, não faz sentido, né?
Agora faz sentido. Agora faz sentido. Essa parte ela piora, porque a ideia toda que a gente tem ali, eles criaram um mega vilão. Vamos tentar resumir aqui da pior maneira possível. Eu tenho o Matusalém, que ele é esquisito, tá virando um crocodilo. Ele cria uma bruxa ali, toda da magia negra ali e tal, que mexe com a magia branca da África. Ela tenta exterminar esses caras. E a cria dela mexe com o nazismo. E esse cara entra no nazismo pra fazer um game over. Então, o livro começa a falar pra gente, olha galera, isso é uma exceção. A maioria dos Tizimice ali entra em torpor, começam a assumir, especialmente quando entra o gás mostarda, quando os tanques de guerra começam a aparecer, que é uma coisa que não tinha antes, os vampiros falam, putz, cara, ferrou, vamos entrar em torpor. Esse cara não. Esse cara decide falar, não, eu vou usar dessa parte. Isso tudo começou na segunda edição de Vampira Máscara. Na segunda edição de Vampira Máscara, a White Wolf cometeu um erro grotesco no livro do clã Tizimice para falar dessa parte como quase uma piada. A citação é a seguinte, eles falam que Hitler, olha lá, que os Brujah estão de pé nessa guerra, o que é uma coisa que no lore geralmente não é muito bem contado, maquiado, mas os Brujah estão de fato nessa guerra. Provavelmente, como eles têm uma influência ali, né, na União Soviética, eles estão contra esses Tizimice. Então, o Tizimice fala que os Brujah acham que o Hitler é culpa dele. Mas que, na realidade, Hitler é culpa dos Brujah, ou talvez seja só uma piada malcávia. Olha a quantidade de milhões de pessoas que morreram nessa guerra, e o cara me fala, num suplemento dos Tizimice, que isso talvez seja uma piada malcávia. Para consertar isso, nesse lore, eles começam a expandir esse cara e criar ele como um mega master vilão, que toda a linhagem dele é vilanesca, e erram de novo. Mas eles erram menos. Deixa eu tentar falar assim, eles erraram menos do que da primeira vez que eles tentaram escrever sobre isso. Mas eles erram ainda assim. A próxima parte fala que os Tizimice começaram a usar campos de concentração para se alimentar, porque primeiro que tem muita gente ali, muitos corpos, para fazer os seus voids ali de guerra, os seus carniceiros, então tem muitos corpos ali e tal. E eu quero só rapidão aqui fazer um parênteses. Galera, não coloca isso na sua mesa. Mas se for colocar isso na sua mesa, coloca com respeito. Isso, eu tô vendo aqui, eu fico imaginando gente que não entendeu o endoscopo do horror que foi essa guerra, tentar colocar, vou colocar aqui então um campo de concentração com Tizimice. Não é bem isso. É isso, tá no livro assim. Mas não vai. A Cidade das Baratas. A própria White Wolf. Era bizarro, foi bizarro. A própria White Wolf depois tentou se corrigir, né? Através do livro Berlin by Night, que livro até bom, não é muito bom, mas tipo, ele é até decente. E tipo, sempre abordem esse tema de forma crítica, lembrando que vocês podem ter pessoas na mesa que são descendentes de pessoas na Segunda Guerra. Você pode ter pessoas na mesa que são judias. Então, sempre lembrem, não usem isso como a White Wolf usou na segunda/terceira edição, que tá uma merda, tá ruim. E eles não param, né? Eles não param, porque o texto continua a falar. Aí que quando a guerra acaba... Romario, só vou parafrasear eu mesmo nos 2 primeiros episódios aqui do Vale das Trevas. Não sejam babaca, tá? O seu narrador e jogadores, não sejam babaca. E também, pegando o teu gancho, Rô, não só sobre o Hitler, que a White Wolf falava neste livro dos Tizimice. E sim, eles também citaram Stalin. Eles também falaram e tocaram Stalin também. Esses mesmos Tizimice que estavam do lado ali da Segunda Guerra, que se aproveitaram para poder fazer os experimentos, coisas do gênero, e se esconder dos conflitos, uma parcela deles também estava na Rússia. Sim. Aí é que vem a melhor parte. Aí vem a parte boa do lore. Eles estavam nos gulags, né? Isso, nos lugares. Mas aí segue a ficha aí. Segue o lance aí, Romadeu. Segue o lance. Não. Essa é a parte que a gente tem que tocar. A gente tem que falar da Rússia, porque na Rússia acontece a melhor parte do lore. A parte que deveria ser tratada. Mas ele conta essa parte aqui desse cara e tal, tá falando pra gente aqui que os Tizimice estão por detrás disso e tal. E eles abusam. O texto continua falando, mesmo quando acabou, quando o nazismo perdeu, os Tizimice continuaram se infiltrando em grupos de... Os de extremistas, de preconceito, de racismo, extremismo. Assim, tipo, galera, já terminou, mas eles continuam, tá? Bacana, beleza. O clã depois tentar falar que numa era moderna, os jovens, eles pararam de fazer isso, muito pelo contrário. Começaram a ir em vertentes completamente opostas. Mas... mal escrito. Uma parte mal escrita. Mas daí eles vão pra Rússia. Eles simpatizaram com aquele bagulho de tentar fazer estudo com genética só um momento. Desgringolou o bagulho. O Heinrich Himmler, o líder do quadro ocultista do Adolf Hitler, ele era um tremer, tá? Só queria deixar isso claro. Ok, agora a gente pode continuar.
não é. Não. Isso aí é. Himmler. Não. Isso aí é balela, intriga da oposição. Não, o cara tá no livro, bora. Só Intriga, Mas aproveitando- vamos pra Rússia? Vamos pra Opa, Rússia peraí, que eu mando a aproveitando que a gente baguetada. entrou- Porque agora que tem baguetada aqui. Tá, já deixa eu dar baguetada. Só aproveitando que a gente entrou nessa parte de guerra, então vamos só falar de uma parte rapidinha aqui da Primeira Guerra, que tem a ver lá com o Landulf, né? Aquela coisa toda. Teve a Primeira Guerra, ela foi um pouco diferente. Foi ele que começou, vamos dizer assim, na minha perspectiva, foi ele que abriu a porta para os Smiths começarem a ter contato com essa parte da história e começarem a se espalhar por dentro dela. E também tem uma parte muito interessante que durante a Primeira Guerra ali, interessante a modo de comentário só, que na Anatólia, né, foi onde teve, eu não sei porque eles botaram isso no livro, mas tem ali uns genocídios bizarros ali na Anatólia, e isso acabou fornecendo material de estudo pros Smiths. Então eles se aproveitaram dessa guerra para montar os slasher deles lá, da forma mais bizarra que eles queriam. Encerro aqui esse comentário. Inclusive a Sasha Vax, meu Deus do céu. Que... Essa Chavax vai lá com carrinho Vai, de compras, continua. né? Pula, Vai com pula. carrinho de compras lá e faz a festa dela. Beleza. 100 caras ela pegou, enfim. Continua. É. Rússia. Estamos na Rússia. Resumindo. Vamos pra parte legal do lore. Vamos entrar em Vamos pra detalhes Rússia, dessa parte aí. Vamos pra Rússia agora. Vamos pra Rússia. Ninguém começa a falar. Porra, vai lá, Rafael. Eu achei que vocês iam dar na Rússia, mas tudo bem. Vamos pra Rússia então. Eu até fiquei quieto porque vocês estavam empolgadão com a Rússia. Eu disse, beleza, vocês vão falar da Rússia, né? Aí ficou cri. Você, Beleza. cara. Ah, detalhe, ainda tem um lugar conhecido como o Átrio, que é um hotel, né? Que um Smith velhão tava lá, que ele praticamente, vou resumir, virou o hotel. Então, as Ele era o pessoas iam hotel. lá Ele pra era o se- hotel. Ele era o É, hotel. bacana. As pessoas iam lá pra se hospedar, simplesmente as paredes absorviam a pessoa. comia, O Smith se tem uma alimentava técnica de botar pedaços da carne deles nas paredes pra fazer com que eles sejam o domínio. Aham, Isso é bem- e aí depois os funcionários iam lá, né? Recolhiam os pertences, limpavam ali. Aí alguém ia perguntar, mas o fulano se hospedou aqui? Não, nunca teve nenhum fulano aqui. Não. Nunca vi. Porque o hotel fez um lanchinho com ele. O resumo era isso. Então vamos lá na parte da Rússia, né? Que é quando os demônios se expandiram ali, a parte da Rússia. Então, tava tendo um conflito ali, né? A Rússia também entrou em conflito com a Alemanha durante a Segunda Guerra, aquela coisa toda. Então, tinha os Smiths lá do outro lado da Rússia. Era uma galerinha um pouco mais jovem, né? E não sei por que cargas d'água eles se juntaram à KGB. Eles acharam interessante se juntar à KGB e começar a ajudar eles durante esses conflitos que aconteceu. É aí que tem o famoso reino das baratas, que a gente não vai entrar em detalhes. Por favor. Pulando essa parte bizarra, tem alguém muito antigo, forte, poderoso, maligno e que provavelmente tá sob o domínio da Rússia, que é aquele personagem icônico, ao qual o Romadeu já falou várias vezes no canal dele, que é... Como é que ele diz? Entra aí, Baba Yaga. Eu quero a música do Mas John Wick ainda- tocando no... Entra aí, Baba Yaga. Só bar. Mais nada a falar. Só bar. Não, a questão é que ela ainda nem tá começando, né? Assim, tá ainda vendo o que tá acontecendo. A questão toda é que você tem ali, essa parte do lore é a principal. Se você tem que ouvir alguma parte hoje, você tem que ouvir isso. O que tá acontecendo é o seguinte, os Tzimice, eles começam a ver a guerra, eles começam a entrar meio que num pânico, se você pensar bem, ó. Você tem ali os Tzimice do velho mundo, que eles estão, caramba, velho, o Sabá tá dominando todo mundo, a gente tá só apanhando aqui. Os caras não querem entrar pro Sabá, então eles começam a cada vez mais serem reclusos ali em uma cidadezinha do interior da Romênia, salve essa informação. E aí que tem uma galera dentro da Rússia que também tá sofrendo nessa guerra. E eles sim, eles começam a ver ali na KGB, tem essa parte aí de eles começarem a entrar na guerra e tal, mas eles estão sofrendo com a guerra. Acontece que a galera independente da Romênia e a galera independente da Rússia começam a se comunicar para se ajudar. E isso é a parte mais importante do lore. Porque a galera que tá ali na Rússia é uma galera ali e tal que depois vai virar independente. Eles estão falando com uma cidade chamada Oradea. A cidade de Oradea, pra quem não sabe, é a principal dos voivodes que sobreviveram a revolta anarquista. Então lá na revolta anarquista, né, todos os voivodes começam a morrer, todo mundo começa a perder sua cabeça. O único cara nessa época conhecido que fica de pé, que fala, não, ó, eu vou tentar aqui resistir, é o Vladimir, né? O Vladimir Rustovich, ele fala assim, não, nem ferrando, eu vou passeando cidade em cidade e tal, mas eu não vou cair nessa guerra, eu não vou entrar pro Sabá,
mas também não vou morrer. E aí que esses caras, eles acabam se isolando numa cidadezinha ali da Oradea. A Oradea faz um pacto, que é chamado da Liga de Oradea, que é uma galera que fala, a gente não vai entrar em ninguém. Essa galera é a origem do Old Clan. Essa galera é a origem daquela galera que a gente chama do velho clã Tzimice, que é os caras mais antigos do clã, provavelmente, que não entram pro Sabá, mas que só fazem merda. É daí que vem. Foram os únicos quando a galera prevenir da maldição da vicissitude, né? Também. Exatamente. E quando eles sabem que tem uma galera na Rússia que tá precisando de apoio, eles estão ali independentes e a cortina ali de ferro sobe e tal, e quando a Baba Yaga começa ali a aparecer das primeiras pintas delas, essa liga começa a ajudar esses caras a sobreviverem. E isso é importante, porque no minuto que a Baba Yaga cai, esses caras estão livres. E eles podem agora se voltar ali a se comunicar e a voltar pro clã Tzimice. O plot twist dessa área que eu tô falando pra vocês são dois. O primeiro é que na segunda edição de Vampiro à Máscara é citado que essa galera da Liga da Oradea, eles estão abraçando jovens do Sabá, mandando esses caras, provavelmente com a Flor de Kupala, essa parte do lore ela ainda não estava bem escrita, né? Mas provavelmente quebrando o laço de sangue desses caras e fazendo com que o Old Clan, o velho clã, infiltre-se no Sabá para destruir o Sabá por dentro. Então eles estão conspirando para destruir o Sabá. E isso é importante pra caramba, porque daí vem V20. E no V20 a gente aprende que a Liga da Oradea tá na realidade agora entrando pra Camarilla. Sim. E lembrando a Liga da... Lembrando que não são os Tzimice do Sabá, não é a linhagem. Estamos falando da linhagem do Velho Clã. Que na realidade é o clã original. Os Tzimice do Sabá são uma linhagem. É engraçado como o livro fala, então quer dizer que eles são a antitribo, porque se os Tzimice são originalmente do Sabá, quem não está no Sabá é antitribo. Então eles são os Tzimice antitribo. Não. Coloca o seu termo certo. Os Tzimice são esses caras. Essa galera desse vilarejo pequeno ali da Romênia, eles são os verdadeiros Tzimice. Eles estão dando apoio aos russos, os Tzimices russos ali. Agora tem um pacto ali com eles, tem uma união com esses caras. Os que entraram pro Sabá são os deserdados, os anarquistas ali loucaços. E os que entraram pro Sabá, a gente vai destruí-los agora. Fazendo um paralelo, é uma coisa muito parecida com o seguidor de Sete Serpentes da Luz. Não tem seguidor de Sete de Tribo, tem Serpentes da Luz. É uma coisa parecida. Exatamente. E o que o plot twist dessa parte, a baguetada na cara, é que a Liga Oradea, eu aposto que eles são os Tzimice que estão no V5. Aposto e ganho, cara. Vocês não querem falar, eu aposto e ganho por um ponto. Porque quem é que é a príncipe que tá no V5? Ela não é a príncipe, ela é uma autarquis. Mas ela tá onde? Peguei no pulo. Sim, ela é uma autarquis, mas esses caras todos são autarquis. Aí é que tá o ponto, cara. Toda essa galera são autarquis, né? Depois você vai ver que eles são autarquis. O Piotr, que é um russo, um dos Tzimice mais importantes da Rússia, ele vai se tornar autarquis. O senhor dele, o Darvag, que ele tem um enorme de um histórico, a gente pode dar uma passada aqui. Ele vai se tornar autarquis. Do Piotr Kaczynski, é ele que tá representando de Voivode nessa época, né? E aí é que tá o ponto. A história do Piotr é que ele, né, e do senhor dele e tal, essa galera aí, velho, eles pactuaram com a Baba Yaga até dizer chega pra sobreviver. Era uma galera ali de Kiev, na realidade, né, Ucrânia. É que nessa época aí eu acho que tudo a gente pode chamar de União Soviética, então é por isso que o livro não tenta entrar nesses pontos. Mas em Dark Ages ele já tava como praticamente o príncipe de Kiev. Só que ele é um voivode, então não pode ser um príncipe. Então sempre fica nessa linha do que você é na realidade. Me fala qual que é a sua aliança. A aliança dele é uma só, que é a Liga da Oradea. A Liga da Oradea é o clã antigo. O clã antigo pode ter membros dentro do Sabá para destruir o Sabá. O clã antigo agora tem membros dentro da Camarilla. Adivinha pra quê? Não sei. Mas eu aposto que é pra... Talvez seja uma tática de sobrevivência, talvez seja até pra destruir a Camarilla. A Tzimice que o Romadeu mencionou aqui, até gravei aqui o nome dela, chama-se Mai Shibasaki. E ela é o membro, né, o vampiro que controla a cidade de Tóquio. Só que, duas coisas. Primeiro, ela não é da Camarilla, aparentemente. Ela é uma autarquis. A segunda coisa, ninguém sabe se ela é do velho clã. Ela se diz ser velho clã Tzimice, né? Mas eu concordo que o velho clã tem um potencial bem grande para tentar se aliar com a Camarilla, mesmo que seja de uma posição externa. De uma posição tipo assim, não, eu não aceito, mas a gente também não entra em guerra. Não. No V20 é declarado que eles estão entrando pra Camarilla.
A intenção deles dentro da Camarilla é outro ponto. Mas eles estão entrando. Tem membros da Liga Oradeia, da Liga dos Tizimice de Oradeia, que estão na Camarilla. E é essa parte do V20 que, em teoria, deveria fazer a ponte pro V5. Que é assim, essa galera, provavelmente, é então a entrada dos Tizimice pro V5. Essa galera, isso tudo começa aqui. Isso tudo começa na Segunda Guerra Mundial, quando os Tizimice estão cada vez mais isolados, eles fazem esse pacto, eles crescem. Quando a guerra acaba, eles são uma potência a ser declarada. Só que tudo isso meio que ignora o lore da Mão Negra. Eu não sei como contar para quem tá ouvindo, eu não sei como entrar nesse detalhe, mas sim, lá para a segunda edição eles seriam também a origem dos caras que entram pra Mão Negra, a verdadeira Mão Negra, né? Não a Mão Negra normal, a Mão Negra como uma facção secreta e tal. Eles seriam essa galera que depois tentam, como você falou, eliminar a vicissitude como uma doença e toda aquela viagem. Essa viagem ela ainda continua, só que ela não faz muito mais sentido, né? Eu acho, Rô, que, no caso, a Mão Negra foi ignorada na Semana dos Pesadelos, né? Porque indica que ela foi destruída como uma organização, só que os membros dela ainda existem. Então pode ser que eles tenham passado um pano, porque, né, como a gente discutiu aqui, acho que no primeiro episódio, essa lore é uma merda da Talmai-Hara. A Mão Negra verdadeira tomou 20 retcons e eu acho que ela teve o que eu gosto de chamar de o tratamento Ravenous. Bomba nuclear na sua cara e isso não existe mais. Tchau, né? Ô, Yuri, e o engraçado... Eu te pergunto, Yuri, tu que tá curtindo muito o V5, tu que tá se atualizando muito do V5, se lançarem os Tizimices como estão dentro da Camarilla, o que tu faz, meu velho? Eu não estou preocupado porque o Sabá está de volta, confirmado. Sim, o Sabá está de volta, mas quem está no Sabá? Bom, aí a gente tem que ver, mas assim, é aquilo que eu sempre falei. Se eles darem o Tizimice dentro da Camarilla, eu vou ficar bastante desapontado. Se não for o Old Clan, tá? Se for o Old Clan, eu acho que dá pra dar uma... Porque o Old Clan tem um bar pra isso. Só que assim, o novo clã, eu quero dizer, eu gosto de citar a terceira edição de Vampira Máscara. Se existirem meia dúzia de Tizimice do novo clã na Camarilla, tem algo errado. Porque eles não se encaixam na estrutura política da Camarilla devido à criação das próprias tradições vampíricas do clã. Yada, yada, yada. Eles não seguem essas tradições vampíricas normais, não sei o que lá. Então eu ficaria querendo saber o que rolou. Mas... eu ficaria um pouco desapontado. É por causa daquele comportamento que a gente chama de os primitivos modernos, né? Eles não se encaixam dentro do negócio. O jeito deles pensarem, agirem, não combina com a Camarilla. Sim. Eu acho que a gente vai ter uma surpresa de tipo, olha, eles não gostam muito de vicissitude, mas não era bem isso, na realidade eles não seguem a trilha da metamorfoses, o que justificaria como eles vão tentar entrar, mas eu não sei, eu tô só aqui especulando, porque vai ser lançado semana que vem, né? Você tá o Tizimice quando seguiam a trilha dos reis, né? Pode ser. Né? Pode ser. Eu aposto que vai ser uma coisa nessa linha, assim. É esquisito pensar qual que é o plano deles dentro. Mas uma coisa que é legal é que isso casa com o lore La Sombra agora do V5. Porque os La Sombra no V5, eles precisam matar alguém do Sabá pra entrar na Camarilla, né? E agora você tem essa galera desses Tizimice que entraram pra Camarilla e que eles estão infiltrados no Sabá. Eles poderiam ajudar os La Sombra a achar o ancião pra matar, ou até eles mesmos sofrerem o mesmo defeito, entre aspas, de clã. Eles também terem que matar um ancião talvez, dos Tizimice pra poder entrar pra Camarilla. Porque eu acho que eles não vão ter o defeito do punhado de terra, eu não sei. Tô só chutando. Mas aí é mais complicado matar um ancião. Mas o próprio criador lá, eu esqueci o cara que é da Suécia, ou da Suíça, não sei, ele já falou que a intenção dele é deixar o player pra querer depender de vicissitude ou não. Então eu acho que eles também não madeu mesmo. Eles estão querendo trazer o Old Clan de volta pra fazer essa Camarilla. Vamos ver. A gente tá uma semana do lançamento, mas eu aposto que seja nessa área, nessa linha aí que eu tô te falando. Eu não ficaria surpreso em achar uma lore sheet falando sobre a cidade de Oradeia. A cidade de Oradeia fazendo toda a conexão com esse lore, essa galera da Rússia que sobreviveu com a Baba Yaga, essa galera da cidade ali romena que não tinha nada com nada, e que eles são uma facção. Eles são poderosos, é engraçado que ninguém fala direito neles no lore, eles são meio esquecidos e tal. Eles são citados desde a segunda edição de Vampira Máscara. Isso é uma coisa que eu não vejo o brasileiro falar muito e tal. É um detalhe que eu acho importantíssimo, e se você não conhece, não vai fazer sentido V5, imagino eu. Eu concordo.
Eu concordo também. E é interessante falar também que nessa parte aí do lore que eles estão ali na Rússia, é quando começa esses... É legal como o livro coloca que quem fazia experimento biológico era os russos, não era qualquer outro país, era os russos. Sim. Era os russos. Né? A falta de ética do regime soviético, basicamente. Estados Unidos não fazia, era só os russos. Então... Não sei não, hein? É o que dá a entender, tá ligado? Os americanos Muito nunca bem iam se escrito. acusar, né? Os americanos... É o que dá a entender. Então é aí que a gente tem a origem das famosas bactérias carniçais. É quando eles começam esses experimentos malucos aí, que começa essas abominações aí, que graças a Deus nunca foi pra frente no lore. Ficou uma coisa meio... Eles fizeram e não sabe o que aconteceu. Nem sabe se eles fizeram mesmo, pode ser só uma suposição. Eles colocam aí duas bizarrices. Desculpem, pode falar. É só um pequeno comentário. Por isso que eu não sei se isso é magnífico ou se isso é muito bizarro. Porque a ideia inicial é bacaninha. Mas no total, é bizarro, cara. É bizarro. Alguém do chat? É bizarro. Eu queria ouvir a galera do chat. Vocês estão achando que é essa história de vírus? bizarro ou fantástico? Só do chat. É bizarro? Nossa, eu vou usar amanhã na minha mesa. Ninguém, né? Bactéria carniçal. Fuleiragem. Tem uma nova disciplina que é bactérias. Pode controlar Mas esse bagulho aí. Enquanto a galera, então, fala aí sobre isso, tem duas bizarrices que eles vão além, né? A primeira bizarrice é falar dos Obertos, que é uma família de carniceiros aí toda errada, dos Tizimis, claro, né? Tem alguma que é normal, mas eles falam que eles, durante essa época, eles atualizaram conhecimentos deles, né? Então eles são sempre aqueles ocultistas meio bizarros e lá. E nessa época eles, olha, experimento biotaumatúrgico, sei lá o quê. Tô dentro, gostei, vamos estudar isso daí, porque daí talvez a gente ajude aí a fazer esses vírus e tal. Eu fiquei bem impressionado que eles deixaram essa semente, digamos assim, nesse minuto do lore, e depois não usaram os Orbertos como os caras do X-Miss de Nova York. Mas vamos deixar como tá. Vamos deixar ali que o autor esqueceu que ele poderia fazer esse paralelo, ele vai usar os Antosa. E o segundo ponto que é bizarro é o Kupala. Eles falam que toda essa corrupção que eles começam a criar, a guerra já destruíram florestas ali, já tem umas bombas meio esquisitas, tem uns gases aí de mostarda que não tinha antes, tem uma galera morrendo, tudo isso daí só pode significar uma coisa, Kupala. Eles falam que talvez tenha um dedo do Kupala nessa história inteira aí, talvez ele tenha se usufruído dessa parte, o que vai vai casar muito bem com aquele final bizarríssimo de ele talvez ter uma ogiva ou outra nuclear e aquela merda toda que eu falei que não faz lá muito sentido, mas sei lá, assim, tá jogado no ar. Uma coisa importante, tem um personagem aí que a gente ficou falando por um tempo aí, que era da linhagem dos Obertos, né? Personagem Pode falar. Assim. Ué, pode falar, manda aí. Sasha Vaikos, era da linhagem dos Obertos, quando era Mika Vaikos ainda. Então, assim, essa linhagem é muito importante pro clã Zimis em geral, apesar do que, como os caras ignoram a linhagem. Vão pro Zentosa, mas essa linhagem foi criada pelo próprio Dracon, né? Em Constantinopla, se eu não me engano. Né? Então, realmente Oi? Os Obertos, né? Os Obertos, São ocultistas ali, misticistas, né? Uma galera que estuda mesmo magia, condom e tal. Tem um pé no hermeticismo, se você pensar bem, ela era hermética também. Sim. Eles têm um pé ali e tal, mas eu me nego a falar dessa parte agora porque a Sasha Vaikos vai usar campo de concentração ou qualquer tipo de coisa aí pra pegar os carniceiros e tal. Na verdade, fala que era aquela história da invasão do Império Otomano. Nossa, nada a ver. O livro vai pra umas datas, assim, tipo, Não, o livro, ele tá... Nesse ponto, ele tá em todo lugar. Ele vai e volta, a gente vai voltar... em teoria, a parte da África começaria agora no livro. E, tipo... Sim, a gente já teria que ter explicado quem que era... Não dá certo. Então, a gente pode dizer que ali os X-Miss depois se espalharam, né? Depois dessa parte que eles participaram da Rússia, foram pra América do Norte, outras partes do continente. Se concentraram no Sabal, nas grandes cidades onde tem... são dominados pela seita, né? Tem uma boa distribuição deles. E a participação, assim, vamos dizer assim, do lore deles fica mais ou menos por aí. Aí agora a gente anda na parte ali da África, né? Que a gente já falou do Demé. Então a gente vai seguir falando da Cartariria. Meu Deus. Que é um homem, na verdade. Que é um homem. Que é um homem, na real. Não confundo o nome. Que era a cria da Eu li inglês, eu não pesquei isso. É um homem, Eu li inglês, eu não pesquei esse ponto.
Cartariria, meu Deus do céu. Não, é porque tem 2 nomes no livro, né? Você começa com a Cartariria, e que na realidade emula o deus da guerra Kartikeya. Kartikeya. Meu Deus do céu, que confusão. Mas é bom. É um lore bom. Vamos lá. É um lore que é bacana. Vambora. Não é maravilhoso, mas é uma inspiração. Finalmente vamos falar da Índia de uma maneira menos genérica. É o estranho que, tipo, esse cara entra lá na Índia, mas não menciona nenhum conflito deles com os Ravenos, nem com essa galera. Sim, e nem com os da Nava, né? Que bizarro. Não, fala sim. Ele que briga com... Fala toda a história de Hyderabad. Sim, mãe. Verdade, tu tem razão. Fala toda a história de Hyderabad, certo. ele tenta... o Kartariria lá, ele é praticamente um deus da guerra, ele é conhecido também como o dos muitos braços, eu não sei como é que ficou em português, desculpa. Ele é conhecido como os muitos braços, assim. Ele é praticamente Shiva. Quando eu olhei, é por isso que eu achei que era mulher, porque eu imaginei que era uma representação de Shiva. É um homem cheio de braços, de guerra, que só quer destruição, sangue, morte e vou matar mesmo. E ele lida com 2 guerras importantes dessa área. Primeiro, a guerra dos Nosferatu. Então você tem que entender que os Nosferatu, eles não estão passando muito bem na Transilvânia, vamos pra essa área, também apanhou. Os Nosferatu não estão passando muito bem na Rússia, também, enfim, eles só apanham. É aquela história que os Nosferatu, eles não conseguem ficar em nenhum lugar, são ali, né, sempre perdendo alguma guerra. Ele expulsa os Nosferatus muito rapidamente. Ele, tipo, consegue, assim. Tanto é que ele agora mora no Sri Lanka. Ele não mora nem mais na Índia. Que é uma coisa da White Wolf muito esquisita. Mas enfim, eu vou deixar todo o meu conhecimento de Ásia pro lixo pra fazer esse lore de hoje. Não, porque não tem nada a ver, meu, não tem nada a ver. Mas enfim, não tem nada a ver. Vamos falar que os Nosferatu do Sri Lanka estavam lutando contra esse cara e esse cara derrotou os Nosferatu do Sri Lanka. Beleza. Mas ele sofre pra derrotar os Ravenos. Os Ravenos sempre estão ali, apanha, volta, essa guerra aí fica por muito tempo, mas ele resiste, assim, sabe? E aí o livro fala de vários detalhes. É ele que tem os demônios deles lá, os Yakshi, que são os demônios macacos, que a gente tava falando de... ele que tem... Todos eles têm, assim, a conexão dessa galera. Mas, a Índia foi invadida pela White Wolf em vários momentos. Os Bruhá da Mesopotâmia invadiram essa área, eles citam que o Alexandre Grande lá invadiu essa área, depois que o Alexandre Grande invadiu essa área. Os Gangréis da Mongólia. Os Bruhá, né? Quando o Alexandre Grande passou por lá, ele tava com... Os Bruhá estavam no meio ali, né? Exatamente. Que é os Bruhá. E aí o historiador da França também, século XVII. Os Ventru também vieram com a companhia das Índias Oriental. E aí que os Ventru é importante. Porque a galera dos Ventru é importante. A galera dos Ventru, o livro não cita muito, né? Ele joga assim as informações, mas a galera dos Ventru é a galera lá da era vitoriana já e tal, que é a galera que o Bindusara tava. É aí que vem a história do Bindusara lá, do Ventru nodista que escreveu, entre aspas, o livro de Nod. Tipo, isso é importante pra caramba e o cara joga essa informação ali no livro. O cara joga do nada. Ou seja, é a casa da tia Joana. Todo mundo entra. Todo mundo tentou. Todo mundo entra, abre a geladeira e vai embora. Os Gangrel passaram com os mongóis por ali. Mas o Império Britânico ficou, né? O Império Britânico ali, em teoria, na vida real, eles conquistaram ali, ficaram ali, fizeram a festa ali e tal. O livro não cita muito bem isso. O livro fala que ele resistiu bem, assim. É que aí que tá o ponto, né? Porque os britânicos vão conquistar, geralmente, Bombay e tal. E o livro cita muito que ele defende Hyderabad, que é uma outra cidade, um outro ponto ali da Índia. E fica nessa. Mas aí, em determinado ponto, finalmente os Ravenos, ou o que parecem ser os Ravenos, porque ele chama só de Roma, né? Romeno, né? O povo que deu origem aos romenos. Eles finalmente conseguem conquistar. Né? A nobreza paigã. E aí que ele apanha. Ele finalmente apanha assim mais pro final. Mas tá bem, tá em torpor no Sri Lanka. Ele não morreu. Ele aguentou bem, né? Ele aguentou todo mundo. Passou a história inteira de Vampira Máscara. A gente podia falar da criança dele, que é a Hatben, a irmã. Hatben, sim. Hatben, que era a primogênita, né, do Cartariria, se eu não me engano. Eu acho que ela assumiu o Sri Lanka depois que ele entrou em torpor, né? E ela tinha uma crença de que o país dela era uma cultura pulsante e viva, né? E ela é meio que considerada uma terrorista, né?
entre aspas. Ela é uma praticante de magia negra também, né? Ela praticava magia negra e ela tentava tomar o território dos Ravenos e usurpar usando táticas de, assim, aparecer subitamente, destruir a porra toda e desaparecer, né? Ela fazer isso com os Ventrus Historiador também. Tentou fazer isso com os Ventrus Historiador também. Ela uma aliança, né? Os Smith tinham uma aliança com os Dalits, que eram os intocáveis da Índia, né? Aparentemente eles eram os vassalos dos Smith nessa região. Eles eram abraçados pelo clã, se eu não me engano, e depois eles se rebelavam contra o sistema de castas, que também era utilizado por muitos vampiros da região, especialmente os Ravenos do Oriente, que tem lá suas diferentes castas. Eles tentaram botar vários candidatos de um parlamento nacional, que eram deles, né? Pra poder, de certa forma, começar o controle do Hat-Ben e dos Smiths por dentro da política e expandir depois pro controle sobrenatural, né? Eles tentaram transformar a Índia numa fortaleza do Sabá. Obviamente deu errado. Tanta coisa. Deu bem errado. Tem tanta coisa na Índia. Tem até um livro de Dark Ages que fala sobre o domínio da Índia. Na merda, cara, é uma zona do caralho. É a Amazônia. O Hat-Ben também tentou organizar vários assassinatos e fez uma confusão ali. Ela era realmente vista, assim. Ela realmente tentava estratégias de uso do terror e da força pra amedrontar os outros clãs daquela região e tentar atrair a Índia numa fortaleza do Sabá, alguma coisa assim. E aí, tipo, a Índia era uma loucura, né? Tinha Raveno, tinha Ventru com magia de sangue, os da Nava, tinha os caras do Império Britânico, tinha... Porra, era uma merda. Historiador. Eu acho que na época que eles escreveram essa parte do livro do Ravenous ainda não tinha saído Vampiros do Oriente, né? Porque eles não falaram de nenhum Coedin. Pois é, né? Aqui nesse livro. Não, E tem até um bizarro. livro Coedin, que é Eu Ventos acho que já do tinha. Leste, Ventos do não sei o que fala dessa parte que os Coedin estão em conflito ali, nessa região. Tem um É que eu acho que o suplemento livro- Coedin que fala disso. É que eu acho que o livro ele foca exatamente no conflito da Índia contra o Paquistão. Esse conflito ele é muito importante, assim, sabe? Se você conversar realmente com um indiano e com um paquistanês, você vai perceber que a ideologia deles ali, ela se separa. É uma guerra muito poderosa dos povos deles, sabe? Assim, é uma guerra que realmente define todas as gerações deles. Porque é uma guerra de cunho religioso. Você tem ali, de um lado, os hindus e tal, né? Os hinduístas e tal, dos indianos, e você tem os islâmicos. Então é uma guerra religiosa federal ali entre os dois. Inclusive ignorem a parte de vampiro que fala da Índia, porque, de novo, não trata o tema com a maturidade necessária pra tratar de um conflito que é muito, muito polêmico e bem Assim, galera. enraizado. Assim, galera, tem uma pergunta aqui do Arconte aqui no chat, tá? Que ele fala: com a vinda dos Ravenos do V5, vocês acham que veremos os Coedin? O que vocês acham? Amadeu, Eu Yuri, acho Rafael? Eu só queria dizer Eu que acho que tá os Coedin foram Tá entre cedo, aspas... mas eu espero que sim. Não, os Coedin foram, entre aspas, mencionados no livro Chicago by Night. Entre aspas, porque eu não sei Coedin, ninguém sabe se são os Coedin. Mas numa carta da regente Tremere ao príncipe Kevin Jackson, ela fala sobre Chinatown e ela fala que tal aparentemente está dominada por magos, né, em Chicago. Olha. Ela fala assim: os Tremere declaram domínio sobre Chinatown, mas a gente não domina Chinatown. Você não domina Chinatown. Nenhum vampiro nesta porra dessa cidade domina Chinatown. Se você ver qualquer vampiro tentando entrar em Chinatown, a gente não se responsabiliza pelo bem-estar desse vampiro em Chinatown. Se você encontrar algum vampiro passando por você, querendo ir pra Chinatown, você deve tentar dissuadir esses filhos da mãe de entrar em Chinatown. E aí ela complementa falando: se você ver algum dos nossos primos do Oriente na cidade, saiba que eles também não dominam Chinatown. Então, eu acho que quando ela fala primos do Oriente, ela pode estar servindo os Coedin. Mas eu não sei. Beleza, e agora aqui a gente vai fechar com uma chavezinha de ouro antes de falar de Nova York, que é o que aconteceu com o Dedemé. Então, aí por 1967, né, uma empresa tava pesquisando umas vacinas e aí encontrou uns macacos malucos lá, os macacos lá que estavam contaminados com uma coisa estranha. Aí eles começaram a estudar e tal, não sei o que, e aí descobriram tal lá do vírus, né, conhecido como ebola. Então, quando o diretório russo, os caras começaram a falar, pô, tem um vírus lá na África e tal, né, vai, ebola e tal. Aí chegou nos ouvidos lá daqueles outros tismices lá
daquela ordem que o Romadeu falou, que eu esqueci o nome, que estavam lá pela Rússia, né? Eu vi assim, não, peraí, meu, tá vendo essa história aí de macacos e tal, papapá, não... Será que os macacos do DME que sumiram, cara? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, quem sabe. E aí eles foram dar atenção a esse caso, né? Aí mandaram lá um centro de pesquisa de doença, vai ver o que é. Aí descobriram o tal do vírus ebola e nesse meio tempo o DDM acordou. Ele despertou, saiu do torpor dele e aí ele meio que passou pelo... que nós vamos chamar? Uma mutação? Ele virou uma mutação, um bicho, uma coisa que se fundiu a uma caverna, né? E aí essa caverna, a partir dessa parte, começou a infectar outras coisas, manadas de elefante, coisas que passavam por ali, etc. E através disso, parece que o DDME foi meio que se espalhando pela África em algumas coisas vivas, outras coisas não. E acredita que esse vírus é uma espécie de ebola. Então o DDME virou o ebola. Mais uma vez, deixando claro, o White Wolf não está tratando o tema da feta. Assim, até perguntaram, a gente não ia falar da Índia. Então, cara, a gente até gostaria de fazer isso. O problema é que os caras estão tratando no livro de forma extremamente infantil e estereotipada. Então, não, assim... E olha só a loucura que é, tipo assim, se o DDME virou ebola e ele tá se espalhando por aí em forma de doença, o DDME ainda tem a semente do mais velho, então o mais velho, de certa forma, ainda tem acesso a tudo isso que o DDME tá fazendo. Então olha só a loucura que é, tá ligado? E aí a gente encerra essa parte do lore. Não dá. Essa parte não dá. É difícil. Assim, tu considera os gigantes do Oriente como sendo Queidins? No Libélula Sanguíneos não explica muito bem. O que tu acha sobre isso, Romadeu? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Os gigantes do Oriente seriam Queidins, na sua opinião? Exato. Os gigantes do Oriente? Isso, Tô os gigantes do perdido. Oriente. Do Libélula Sanguíneos? Não sei, eu preciso estudar, eu não sei o que vocês estão falando. Bom, assim, eu sei um pouquinho, tá? Eu não sou muito ligado a coisa. Eu sempre acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente tá falando sobre isso. Porque, por exemplo, aparentemente os imbuídos Hunter servem os Yamakings, que são a galera que os Queidins servem, tem a ligação com eles e... Entendeu? Então, assim... Não são os Yamaking, é uma galera ali. É uma galera ali, exatamente. Então, tipo, diz que, na real, foi o Lúcifer que puxou o botão de pânico, né? Sim, exatamente. Então, assim, tem muita treta aí. Eu diria que é melhorar essa história dos gigantes do Oriente se você quiser usar como Queidin na tua vida, tá ligado? Não tem como dizer que tá fazendo isso, porque é uma loucura. Continue. Pois é, então a gente encerra essa parte mais doidinha e agora nós vamos encerrar o lore falando de Nova York. E eu vou deixar pro Romadeu, que ele explicou de forma muito bonita no canal dele. Eu acho que vai ter uma contribuição. Por favor, vai em frente. Obrigado. Eu posso falar de Nova York, mas eu acho que tu vai falar melhor. Não. Se vocês quiserem falar, então pode começar. Eu só vou dando os toques, assim. Capaz, pode falar. Queremos ouvir a sua voz. A história de Nova York é que, na realidade, o antediluviano, então, ele some, né? Se você pensar bem, o antediluviano, em algum determinado momento, ele sumiu da história. Esse momento que ele sumiu da história, ele é bem relativo. Em alguns pontos é porque ele lutou lá contra um salubre, talvez, e teria perdido, talvez, e teria apanhado, talvez. Virou um bolo de carne ali. Talvez. Ou talvez ele, na realidade, é uma catedral de carne. Talvez ele despertou quando a Yorak, né, hoje a gente aprendeu que talvez seja mulher, quando a Yorak, ela tentou ir abraçar o Drácula, é uma história assim super complexa do abraço do Drácula que não acontece nesse minuto, a catedral desaba e consome a Yorak, e aí finalmente a catedral se torna uma entidade. Vamos deixar isso assim no ar. Ele some da história, ele cai fora, não morreu mesmo, não morreu na revolta anarquista, isso tudo aí é besteira. Mas aí, em determinado ponto de Nova York, a gente começa a descobrir que os Hélios... Então, os Hélios, a gente tem o Nosferatu, que ele é um arquiteto, ele sempre tenta parar o Kupala, mas ele não sabe exatamente o que ele tá parando. Ele tem, assim, uns insights, ele tem ali umas visões que ele consegue, dentro da arquitetura, traçar linhas de poder e parar essas linhas de poder. Ele começa, em determinado ponto do lore, ele desiste disso tudo, ele vai estudar magia egípcia, ele vai estudar outras coisas e tal, arquitetura, e ele vai para Nova York. E quando ele chega em Nova York, ele começa a repetir o mesmo processo. Só que como Nova York é uma cidade muito grande, já na superfície, não dá para construir um castelo, por exemplo, que era a especialidade dele,
ele chegou a construir 13 castelos ali na era de Transilvânia, ele decide, então, fazer o quê? Eu vou fazer o quê da vida? Eu vou fazer no subsolo. E aí que dá merda. Porque no subsolo de Nova York os Nosferatu antitribo começam a falar que os Niktuk talvez estejam de volta, porque tem um monte de Nosferatu sumindo. Os próprios Nosferatu normais ali, né, começam também a sumir. E em determinado ponto, na terceira edição de Vampira Máscara, é declarado que os Hélios também somem, mas isso não é verdade. Que os Hélios também foi consumido. E aí é revelado por quê? Porque o antediluviano Tzimice está debaixo de Nova York. A história de ele ter chegado... Ele virou um fungo, né? Ele virou uma espécie de fungo. Ele virou um fungo. Ele é uma massa que se reproduz e ele vai consumindo os Nosferatu. Então, quem tiver ali embaixo, o que passar ali, ele come. Ele papa. E ele, como Nova York é uma cidade sabá, ele tá bem protegido. Isso é importante falar que essa é a época que Nova York ainda é sabá. E aí, nesse ponto do lore, é que é revelado pra gente, então, que na realidade são os Antosas. Os Antosas é uma família ali de carniceiros, que eles estão desde a Transilvânia e tal, eles cuidaram do fruto dele, o fruto de Kupala, o fruto que ele é só um bolo de carne, e esse bolo de carne cresceu a ponto de se tornar o subterrâneo de Nova York. Assim, por azar desse cara, Nova York é invadido pela Camarilla, a Camarilla conquista Nova York numa das jogadas mais poderosas de Vampira Máscara que ninguém esperava. Esse é o dia 1 da terceira edição de Vampira Máscara. A terceira edição de Vampira Máscara, quando você abre o livro, é o minuto que Nova York acabou de ser tomado, é a saga dos clãs que conta isso, mas Nova York já foi tomada em 98, provavelmente, não é muito claro. O livro do clã é lançado no ano de 2000, e no livro do clã eles falam que eles não vão falar data, eles falam assim, considera que foi nessa época aqui, mas não sei quando. Enfim, o cara tá embaixo de Nova York, e é nesse ponto que ele tem que dar o último golpe dele. Ele tem que chamar o quê? A cria dele, que é o Lambak Hutven. E aí, conta aí, Yuri, o que acontece? Eu ia falar que é uma das melhores passagens da história de vampiro, né? Que o Lambert começa a ter... Posso só fazer um comentáriozinho rápido? Fala. É engraçado que, tipo, o Rô falou pra nós ali dos Antosa, né? E aí, simplesmente, eles descartam do lore os Bocatiri, que eram os caras que tinham pedaços do antediluviano dentro de uma bolsinha, que os caras achavam que um desses pedaços que tinham caído no esgoto e que se expandiu e virou aquela massa. Eles viravam Zulus, né? Eles conseguiram virar Zulus. Eles botavam essa pedaço de carne e viravam os Zulus. E com garras era meio diferente, que eles evocavam uma forma de batalha que eles viravam umas máquinas mortíferas. Exato. E simplesmente não, foi os Antosa. Tá, e os Bogatiri, não sei quem são esses caras. Mas essa parte é maravilhosa. E ela, inclusive, é contraditória. A parte fala que ele viu o Lugoj sendo morto pelo Luviano. Só que nessa versão da história é um pouco diferente, né? Fala que ele não viu, na verdade. E ele tava crente que tava abafando o Lugoj e tinha matado o cara. E aí o Lambek começa a ter visões dia, de vez em quando ele acorda, tem umas visões do senhor dele, né? Que era o Lord Ruthven, né? Morrendo assim, chamando, vem me ajudar, sua ajuda, não sei o que lá. Ele vai pra Nova York sendo guiado por essas visões. Ele chega no esgoto, encontra a massa de fungos lá, crescendo nos esgotos de Nova York. E aí que cai a no Lambak que o Lugoj não matou o antediluviano. O antediluviano é essa massa de fungos viva. E aí o antediluviano chega pra ele e faz aquela... Garoto, se une comigo. É tão legal essa parada aqui de você ser um fungo. você pode estar aqui. Todo uma dorga boa aqui. A gente pode conseguir a transcendência, a gente vai atingir vaca, não sei o que lá, vai ser muito foda, não sei o que lá. O Lambek na minha volta sai correndo. Tá maluco? Eu vou ter seu correndo. Tá maluco, rapaz? Tá maluco? O que é isso aí? Aí o Lambek olhou assim, ó, tô vendo essas partes aqui, ó, esses cômodos aí embaixo aí que viraram teus órgãos, tu acha que eu quero ficar espalhado por essas galerias que nem tu aqui, meu? Não, tá maluco, tô indo embora. Que é uma coisa que acontece, né? Tipo, algumas galerias ali de baixo do metrô lá de Nova York acabam virando como se fossem órgãos do antediluviano, né? Alguém perguntou se essa massa do antediluviano tem consciência ou não. Cara, isso é uma pergunta muito polêmica. Tem? Então, é polêmico. Tem. Porque tem um cenário... Porque ele conversa com o Lambak. Então, cara, calma. Tem um cenário... Calma aí. Tem no Dog Henna, eu lembro até Crucible of God, o cenário do Dog Henna, que segue essa linha. Segue a linha que a massa tem sim consciência, a massa sim com o Lambek, a massa se destrói, vira um antediluviano Tzimice mais velho,
e ele começa a enterrar Nova York. E destrói Nova York, né? Tem esse cenário de Gehenna. Tem outro cenário de Gehenna que fala que o que desperta lá é uma besta sem consciência, que seria um antediluviano. Verdade. É, né, cara? Eles Então, dizem que é uma então é casca. meio polêmico. É meio polêmico essa. Mas essa versão da besta não é que ele não tem consciência. Essa versão da besta é mais que o que está embaixo de Nova York é um pedaço de carne sem consciência. Que é um vestígio do que era o antediluviano, mas ele está morto. Então a ideia ali é que ele não é um antediluviano, é o que sobrou da morte do antediluviano Tzimice e virou um fungo. Tu olha, tipo assim, eles dizem que é uma casca. Eles dizem assim, uma beleza, casca. é uma casca sem consciência do antediluviano. É um pedaço que tá lá borbulhando em vicissitude. É tipo um caldeirão de vicissitude que acaba virando aquilo ali. E aí disso eles falam no livro da Gehenna. E aí nesse mesmo livro, eles falam que tipo assim, isso aqui é só um pedaço de Tzimice borbulhante. Mas lá no corpo do Tremere, que também não deixa de ser uma cáscara, lá o antediluviano consegue voltar. Tá, mas então ele consegue voltar em qualquer um dos dois pontos. Então dá pra considerar que qualquer um dos dois pontos é vamos dizer assim, um antediluviano em potencial. Fala aí. É que tu tem que considerar, Rafael, que o corpo do Tremere não é uma casca, e sim um ringue de UFC, que tá todo mundo ali brigando. Exatamente. Tá todo mundo ali brigando lá. É um ringue. Como é que é? É que o corpo do Tremere não é uma casca, e sim é um ringue do UFC. Tá todo mundo lá. Não. Henrique. O corpo do Tremere é um tabuleiro de xadrez. É o Saulote e o El querendo falar e não consegue. Essa é a realidade. Ele não ia virar uma borboleta. Eu queria falar que essa história do antediluviano, Tzimice e tal, ela passou por um retcon. No V20 já fala que não tá mais lá. Tava, talvez esteve, mas se tinha, não tá. Você desce lá, então, no V20 e obviamente no V5, tá andando ali por Nova York, pode agora pegar o metrô ali tranquilamente que não tem antediluviano mais. Ele já assumiu. Sim. Em Nova York também, que a gente não vai explicar aqui, mas o Celebrus vira príncipe, depois a Panhard vira príncipe, depois tem uma jogada política lá, coisa e tal. Mas enfim, aí o Sabá vira muito complicado. Tem vários retcons, no caso. E se você não quiser colocar a parte que ele foi chamado pelo antediluviano, talvez o Lambak Woodven estivesse lá só por acidente. Sim. Porque quando o Sabá ele perde espaço ali em Manhattan, então você pensa na ilha, ele perdeu espaço da ilha, que é o principal. A Camarilla tomou. Eles vão pro Brooklyn, eles vão tentar ali se reorganizar no Brooklyn. Ali que o Lambak, ele reaparece. E dá a entender no livro, se você ler sem o ponto de vista do metaplot de um antediluviano, que ele tá ali por causa da guerra. Tipo, a gente tá aqui se reorganizando, então ele calhou de ele estar em Nova York nesse minuto. Sim. Mas é porque essa teoria é pra brincar com a nossa mente. Na segunda edição de Vampiro à Máscara, o Lambak Woodven, ele era muito um cara que ele é azarado. Ele tá no lugar errado, na hora errada. Viram o castelo que ele tava e ele não sabia nem quem era ele sobreviveu. Ele devia ser morto pelos anarquistas, não foi. Aí chamaram ele, e aí ele tava ali, tiraram ali pra matar um antediluviano, que ele nem sabe o que é um antediluviano. E quando foi ver, ele também viu que não era o cara. Então, tipo, ele sempre, tem essa visão do mundo desse, que talvez ele seja só um babaca. E eu gosto pra caramba de brincar com isso. Será que ele é o cara mais inteligente da Jihad, ou ele é só idiota, que não sabe, ele sempre é falado que ele é muito meio que suicida até, ele é bem depressivo, ele é um cara que não gosta muito da eternidade, não sabe qual que é o papel dele, não quer cumprir papel nenhum, e quando chega um antediluviano com o maior poder do mundo, de uma disciplina, sei lá, 10, que dá um fruto pra ele acho que não, valeu, tô de boa, e sai. Como? O antediluviano só se fudeu na vida dele, né, cara? Todo mundo que era o escolhido dele não consegue pegar o cara. Imagina a cara do antediluviano Tzimice. Quem que fala não pra ele? E quem que sai vivo depois de falar não pra ele? Exato, eu não entendo a cena. Belezinha, cara, é fantástico. Com isso, a gente finalmente encerra o Lore Tzimice. Enfim, solta agora vai as fogos. partes mecânicas. Solta fogos. Será? Até que enfim. As mecânicas são muito mais tranquilo. Agora em um episódio a gente mata o resto. Aí você deixa, eu deixo por vocês. Regra, já misturo todas as edições mesmo, não faço. Tu vai pular então das mecânicas? Não vai participar das minhas mecânicas aí, Romadeu? Você tá louco que eu vou falar de regra? Você tá louco que eu vou falar de regra? Eu nem sei. Deixa eu Maranjá, o Maranjá tá narrando aí. O Romário vai estar aqui no só em... Eu não sei direito dessa disciplina. Vamos começar por aí. Só pra dizer isso aí. Eu estarei em espírito.
Estarei em Vai estar aqui espírito só pra e dizer isso aí. Vai estar conosco aqui só pra dizer isso aí que eles estão falando mesmo. Yeah. eu vou estar no Yeah, chat yeah. fazendo. E, aliás, a gente não leu, né? Faz um Mas a jabá galera pra falou. A galera falou que eles acharam um absurdo a história do vírus, tá? Eu vi aqui que a Vi falou, nossa, ruim. O Arcojo absurdo falou mesmo. que tudo. A galera, a resposta da galera, o Marajá falou também, nossa. Acho que teve só um cara que falou assim, interessante, mas Não, foi um absurdo. bem escrito. Então vamos considerações finais. Ok. Quem vai? Começa aí com as suas considerações finais. Eu quero agradecer. Fala aí, Opa. Henrique. É sempre tu que puxa as considerações final. Fala aí. Tá, não, o Rô Amadeu tá continuando e quer agradecer. Vai lá, Rô. Vai lá, manda aí. Eu queria agradecer mesmo a vocês, eu queria agradecer o convite, eu acho bem engraçado. Eu gosto de debater sobre o jogo, tô sempre aqui quando vocês quiserem. Eu acho bacana também a gente apresentar o lore por um ponto de vista diferente. A gente tá indo literalmente, sequencialmente, todos os eventos principais. Sempre que dá um ponto aqui, a gente fala, né, expande aqui com o nosso lore. Mas eu acho que é legal. É legal pra caramba mostrar pras pessoas que o clã de Smith é muito mais do que fazer tudo, colocar uma força ampliada na ficha e colocar 0 em aparência, porque depois você conserta isso e fica com 5. É um puta do clã. Puta do clã. A White Wolf abusa desses caras, porque eles têm tudo a ver com os Tremere. Tremere é o que vende suplemento. O pior inimigo dos Tremere são os Tizimis, então eles também vendem suplemento. Eles vendem mais ainda, que é legal matar Tremere. Também tem esse ponto que é importante lembrar. Concordo. Mas no lore de hoje a gente fala muito sobre Discordo. a Rússia, a gente fala sobre os caras que estão na Índia, os caras que estão na África. Esses caras, eles não são o Sabá. O clã Tizimice é muito mais do que o Sabá. E espero que as pessoas que ouviram esse podcast aprenderam um pouco com isso. Obrigadão pelo convite. Valeu mesmo. Bom, vamos então às considerações finais do Vale, tá? Aqui o Vale agradece, Rô. Muito obrigado por estar junto conosco. E nós temos uma outra cela te esperando aqui embaixo, tá? Então já pode dar um adeus pros seus familiares. Tá? E Vai assim, fazer galera, companhia pro Capadócio lá na cripta. então, assim, galera, eu gostaria de deixar um recado aqui pra todos vocês, que o Vale das Trevas agora tá com padrinho. Então, se você quer ajudar a gente a crescer mais e mais, se você quer ajudar a gente a trazer mais conteúdos bacana, com histórias legais, gameplays, trazer mais, melhorar o nosso equipamento, considere ser o nosso padrinho. No link do nosso podcast, nas nossas redes sociais, estão descritos bem... Sim, aceitamos crédito, débito, crédito. Aceite. Aceitamos também doações pelo PicPay também. Pode fazer uma doação pra gente. Exato. Então, considere ser o nosso padrinho, para que a gente possa melhorar e trazer mais conteúdo para vocês. Assim a gente vai estar mais empolgado. E também não deixe de comentar, escrever. Faz que nem Xerox e manda, nem que seja um oi, um valeu. Isso é uma satisfação em ler o seu comentário aqui no nosso podcast. Já que a gente tá falando de padrinho, toda a nossa renda do padrinho vai ser convertido pra gente custear um editor, né? Que vai ajudar na produção do podcast pra gente conseguir produzir cada vez mais conteúdo. Aproveitando que a gente tá falando do padrinho, então, gostaria de agradecer o nosso primeiro padrinho, Alex Matner. Nós já temos um padrinho. Gostaria de agradecer profundamente pela sua participação conosco aqui no Vale. E para quem não conhece, o Alex Matner foi um dos filósofos... Matner foi um dos filósofos que debateu e discutiu sobre humanidade no episódio Humanidade. E também faz parte do canal... Só Não Critica, lá no YouTube, lá. Isso é. Então, siga nas nossas redes sociais, você já vai falar, Yuri. Siga nas nossas redes sociais. @Vale das Trevas, Instagram, né? Twitter é Trevas Vale e a nossa página no Facebook. Visite também o nosso site, www.valedastrevas.com.br e deixe sua opinião lá, seus feedbacks e sua participação é muito importante para nós. Vai lá, Yuri. Não, só queria falar que o Alex também participou do Sacrifício com o Malkaviano, o Josh, se não me engano. O Josh Donovan. Josh Donovan. E tá bem legal o personagem. Queria agradecer por ter vindo aqui falar com a gente. E, por favor, esperem mais Vale Pocket. Que estamos trabalhando pra conseguir lançar. É isso aí, agora com a ajuda do editor vai bombar o Pocket e o ValeCast. Exato. Então, galera, vamos dando um tchau aí pra todo mundo? É isso aí, então. Tchau. O Yuri Seco, como Obrigadão, pessoal. Que seco.
Obrigadão, pessoal aí do chat. Tô vendo aqui a galera. A Vita aí, o Geninho, que tem agora o jogador de RPG. O Marajá tava aí, o Palada Cast. Uma galera aí, Gui, Junior, Cole. Gente, brigadão mesmo pelo apoio. É isso aí, eu queria agradecer também a galera do chat, né? Bom, o chat esteve presente aí. Bom, brigadão. E aqui é Henrique Ferraz, fechando a ponte e abrindo aquele calabouço lá, especial pro Romadeu. Aqui, Rafael Damasceno. E Vou lá eu pra só minha estou masmorra. virando pro lado e dizendo assim, pois é, Samita, dessa vez não deu. Vai ficar na cripta. Valeu, pessoal, até mais. Falou. Brigadão. É linguagem do demônio. Dá pra você cantar uma torja negra. E não foi? não sou Que estigma. jornalista. Só falo sobre isso. Eu não sou, cara. Eu não sou mesmo. Se eu fosse, eu tava, ó. Se eu fosse, eu não trabalhava segunda. Eu tô de férias, mas assim. Como eu falei no